Eu sou o Arthur. Eu sou o Arthur. Também, como é que é? Também Gosto muito de brincar. Eu sou o Toby. Também tô nessa canção. Simone. Aqui é o Alex do podcast Estilingue e você está ouvindo o Vozes da Terceira Terra. Bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra, eu sou o Marcelo. Eu sou o Ivar. Eu sou a Fran. E eu sou o Arthur. Vocês devem estar ouvindo algumas vozes novas aqui no Voz da Terceira Terra. Vamos explicar, esta é a nova equipe do Voz da Terceira Terra. Vamos nos apresentar. Os ouvintes já me conhecem, acho que eu estou livre dessa. Ivar, por favor, quem é você e o que você está fazendo aqui? Bom, meu nome é Ivar, trabalho com o Marcelo, né? Já faz algum tempo. Uns 2, 3 meses, né, Marcelo? Faz dois meses. Mais ou menos. Eu sou formado em comunicação e marketing, né? Meu background aqui. Já jogo RPG desde os 12 anos, hoje estou com 31 para fazer 32, então quase uns 20 anos aí de experiência na área. Quem foi que deu conta de jogar RPG com você com 12 anos, cara? Eram os livros-jogos, que eram meus únicos amigos na época. Que, aliás, voltaram a ser publicados. Verdade. Só que agora é pela Jambô. E tô dizendo que com uma qualidade muito melhor, né? Não li ainda. Já saiu o Feiticeiro do Montanha de Fogo, eu preciso comprar. Saiu E mais um, Cidadão né? do Caos. Saíram 2. Já saíram 2, olha. Então já tô atrasado já. Só fazendo jabá pros caras aqui, né? Bom, e além disso eu coordeno também o grupo de combate com espadas e espuma, né? Que é a Gladius Swordplay. Qual que é o endereço? É www.swordplay.com.br. O link vai estar nas show notes. E você tem a banner? Tipo assim, aqueles banners 170 por 50. A gente faz. Faz um, vamos colocar no blog roll do Voz da Terceira Terra, vai ficar legal. Tá certo. E a nossa voz feminina, mais alguma coisa? Bom, e aqui acho que a equipe toda é composta por membros do grupo de combate, né? Só eu não participo por falta de tempo, porque já era pra eu estar brincando com esse negócio há muito tempo, porque é muito gostoso, cara. Jogamos, não, né? Eu treinei aquela vez com vocês, teve um encontro de RPG, não foi? Foi um mini live, teve um encontro de RPG. Nossa, adorei aquilo, cara. Adorei. E eu fiz uma coisa que eu adorava ver o Conan fazer e eu sempre quis fazer. Teve uma hora que o moleque saiu correndo e eu não ia alcançar o garoto, né? E eu peguei a espada e falei, será que dá certo, né? Peguei, arremessei a espada na direção dele. Cara, pegou certinho entre as omoplatas. Pá! Direitinho assim. Claro que não valeu, ele sabia que não valeu e continuou correndo, mas, cara, pra mim aquilo lá valeu 3 pontos. Ter arremessado a espada e acertado o garoto 6 metros de distância foi muito gostoso. Quando o Marcelo fala 3 pontos, são os 3 pontos de vida que cada jogador tem nesse mini live action. Porque cada vez que você acerta dá um ponto. Pra mim aquilo ali... Aí eu atravessei o tórax dele, ele morreu antes de cair no chão. Vamos apresentar a primeira voz feminina do Voz da Terceira Terra. Fran, por favor. Meu nome é Fran, eu faço faculdade de cinema. E eu estou aqui porque acho que aos 11 anos de idade a minha vida mudou quando eu descobri O Hobbit na biblioteca da minha escola. Meu Deus, ela chegou na biblioteca e tinha um Hobbit lá. Gente, que coisa, cara. Pegando um livro. Essa biblioteca merece um prêmio do Ministério da Cultura, viu? Ele tava de... Não, era um Hobbit, tinha um cara ela lá. encontrou o Hobbit. Na biblioteca. Não, Ele trabalhava lá ou ele era estudante? Na verdade, ele apareceu pra mim e me entregou o livro, assim, sabe? Foi a coisa mais... O Hobbit entregou o Hobbit. Ela falou assim, eu acho que esse livro aqui é bom, lê. Não, sério. Foi, tipo, a chave da minha vida. Eu tava, assim, na biblioteca da escola. E aí eu achei aquele livro, assim, tipo, mirradinho, uma capa azul, O Hobbit. Então, falei, vou arriscar, né? E, de repente, aquilo mudou a minha vida. Você leu a edição da Martins Fontes. Isso. E o melhor que foi, assim, eu assisti O Senhor dos Anéis sem saber que ele era o mesmo autor do Hobbit. E depois que eu fui estudar O Senhor dos Anéis, tipo, como assim tem Hobbit no filme do Senhor dos Anéis, né? Você viu? Descobri mitologia Tolkien, sabe? Foi meio que em seguida, quando eu li o Hobbit, logo em seguida lançaram O Senhor dos Anéis, e aí foi aquela descoberta toda. Tipo, descobri sozinha, ninguém me mostrou, nunca ninguém me falou, leia esse livro,
Nunca vi na internet. Ah, então nem você nada. viu os filmes do Senhor dos Anéis pra depois ler os livros. Isso, foi. Então pra você, ele é o Aragorn, não Passo Largo. Porque você sabe quem leu o livro ou quem viu o filme. Pra quem viu o filme é o Aragorn, pra quem leu o livro é o Passo Largo, né, cara? Passo Largo é uma das piores, um dos nomes menos heróicos que existem. Não, eu imagino, porque ele é The Strider, né? É claro. E eu lembro daquele joguinho do Master System, o Strider. O Mega Drive tinha né? também. Do né? Mega Drive também tinha? Drive. Mega Drive. Tinha. Não, ele era do Mega Drive, não era do Master System, né? Eu não lembro se era do Master System. No Mega Drive tenho certeza porque eu tinha. Eu acho que ele era do Master. Mas enfim, Strider Hero. que ele andava com as pernas abertas, então não tem jeito. A hora que eu vi Passo Largo, beleza. Aí um dia, quando eu vi no cinema, que em inglês era The Strider, eu falei, nossa, ele anda com as pernas pra fora, assim. Muito bem, Arthur, sua vez. Bom, meu nome é Arthur Teixeira. Posso falar sobrenome? Não sei, normalmente. Pode, depois dá seu CPF. Isso aí. Ah, beleza. Eu sou... Já passa pros cobradores também. Eu sou estudante de jornalismo, já sou formado em publicidade, tá, aqui em Ribeirão. Eu jogo RPG desde 92, quando meu irmão comprou aquela caixinha do Dragon Quest. Que Nossa, tá guardada aquilo. as 7 chaves na minha casa, essa caixinha. Você já levou essa caixa pros encontros já? Já levei. Tem essa e depois um grande amigo meu, o Diabético, deu pra mim a caixa da primeira edição do D&D mesmo. Diabético, vulgo Alexandre, né? Vulgo Alexandre. Eu ia perguntar isso Alexandre. mesmo, né? Por que você tá dizendo o que ele é sem ser quem ele é, né? Não, mas ele é o Diabético, todo mundo conhece pelo Diabético. Porque então. assim, até... Eu lembro que o pai do Arthur uma vez reclamou a gente chamar ele de diabético pra cá, diabético pra lá. Mas eu lembro assim, cara, é uma forma das pessoas saberem que ele tem esse problema, né? E se ele cair no chão duro algum dia, vamos dizer, é o diabético, né? Aí vão saber o que fazer com ele. Não, mas ele mesmo Se apresenta se assim. apresenta como diabético. Até o e-mail dele é o diabético. Ah, não, peraí, então. Ele é o diabético, Ele não é é o um diabético qualquer. Não, ele é o diabético. Saquei. Venha por aí. E vamos fazer parte aí, tem bastante coisa aí que a gente pode acrescentar e bastante história pra contar. Ah, gente, essa nova equipe promete. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu com a última equipe. Os ouvintes já devem ter reparado já há vários episódios, digam. Quer dizer, a equipe nova invadiu a Terceira Terra, então são as novas vozes da Terceira Terra. Vozes da Terceira Terra 2, a invasão. O que aconteceu é que, bom, alguns ouvintes mais como é que eu ia dizer, mais sagazes, já devem ter percebido que uma ou duas vezes nós dissemos de maneira oblíqua que o Taz ia sair do Voz da Terceira Terra, mas não explicamos por quê. Porque o Taz está de mudança para Belo Horizonte, ele vai trabalhar com o pai dele. Já era para ele ter se mudado pelo menos 2 vezes, sempre acabava adiando, mas eventualmente ele falou assim, não tá dando mais, e já vou me preparar para me mudar, etc. E calhou do Rodolfo e o Neto também quererem sair porque eles estavam cansados. Isso é mais óbvio, o Rodolfo andou faltando bastante algumas gravações, para fazer outras coisas, isso é perfeitamente normal, querendo ou não, a gente se reúne aqui para brincar, né? Para se divertir. E das vezes em que ele apareceu, nas últimas edições, nas últimas sessões que o Rodolfo apareceu, dá pra notar agora em retrospecto que o Rodolfo estava meio cansado, não estava participando muito. O próprio Neto também menos, mas dá pra perceber que o Neto andava cansado. Ainda mais eu, que a gente ficava muito mais tempo junto antes de gravar e depois de gravar. Dava pra ver que eles estavam meio cansados, meio estressados. Então, quando o Taz avisou, olha, eu já tô de mudança, e o Rodolfo falou, olha, eu quero sair pra dar uma descansada, por isso que eu não tô achando ruim, não tô achando bom eu estar faltando muito, eu quero sair. O Neto falou, tá bom, então também vou sair. Só que eu falei, beleza, eu vou continuar, né? E para eles tudo bem, né? Também. Como eu disse pro Neto, o Voz da Terceira Terra é maior do que as partes que o compõem. Um dia, eu vou sair, pode acontecer qualquer coisa, tem um filho, mudo pra Maranguape, sabe? E aí vocês vão tocar, vão encontrar alguém para me substituir, e daqui a 15 anos ainda vai ter um Voz da Terceira Terra, já com uma terceira geração, entendeu? Então, o Voz da Terceira Terra é mais importante do que qualquer um de nós. E, sinceramente, vai ser legal mudar completamente a equipe. Ou quase completamente, porque eu tô aqui ainda, sabe? Sangue novo, gente completamente diferente, novas ideias. Eu tô super empolgadíssimo com as coisas que vocês já trouxeram para a gravação de hoje. Eu acho que os ouvintes vão gostar de ouvir essa nova equipe tanto quanto, se não mais do que a equipe anterior. Eu acho que é novo fôlego pro Voz da Terceira Terra, sabe? 1 ano de vida, 2010, nova fase, a gente ainda tem 2 anos antes do mundo acabar, né? E vamos... De acordo com a profecia. Não, a gente tem uma voz feminina agora, isso daí. Não, tava demorando, né, cara? Que, Vai mudar aliás, totalmente o aspecto. Que, aliás, Pode falar, assim, fala. ter uma voz feminina aqui, na verdade, é metade do que a gente esperava, porque
Viriam 2, né? Mas a outra... nós íamos ter uma convidada. Teremos um convidado também, né? Mas ela teve alguns problemas familiares. Ela falou que gostaria de participar, mas ela vai deixar para daqui algumas edições. Eventualmente ela vai participar, até porque a gente quer gravar sobre aqueles arquétipos, Isso. né? Ela vai participar de um monte. Bom, então... Se não todos. O tema de hoje é Tolkien e o RPG. Quase que eu falei Senhor dos Anéis e o RPG, mas Tolkien escreveu 2 livros, além de Senhor dos Anéis, né? Ele tem... Não, um, né? O Hobbit. Não, 2. Que foi a origem, né? O cara, acho que ele era espírita, cara, porque ele escreveu 2 livros em vida e 15 depois de morto, né? Cada 2 anos, cada 3 anos sai um livro novo, meu, sabe? Sabe que nem gravação dos Beatles ou do Renato Russo? Eles vão desenterrando, né, cara? Não, eles deixaram tanto material assim, já pré-gravado, que você vai lançar um CD, por exemplo, que assim como Contos Inacabados, você tem lá faixas inacabadas. De Renato Russo, dos Beatles, né? E aí quando acabar tudo faz um remix básico, né? Mas então, hoje nós vamos falar sobre... Você tem lá Britney Spears canta Beatles, né? Bom, no caso dos Beatles pagando bem que mal tem, né? Mas hoje em dia eles estão assim. Bom, o nosso tema hoje então é Tolkien e o RPG. Nós vamos falar basicamente de Senhor dos Anéis, né? Nós vamos nos focar no Senhor dos Anéis. Claro que nós vamos falar das outras obras, mas a obra mais importante de Tolkien, uma das 100 obras mais importantes do século, de acordo com... Quem fez esse levantamento foi uma revista, não foi a Time, a People, sei lá, foi a Time, né? Uma das 100 obras literárias mais importantes do século XX. E Dungeons and Dragons é a epítome do RPG. Assim como quando você fala RPG, você tá, na maior das vezes você está falando Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons é sinônimo de RPG. E Tolkien é sinônimo de alta fantasia. O Dungeons and Dragons em si tem uma influência muito grande de muitas fontes literárias. De Jack Vance aos mitos arturianos. Não, mas se você pegar os primeiros Dungeons and Dragons, é basicamente Tolkien. Não tem muita influência, mas é que aqui no Brasil, todas as outras influências, todos os autores, as obras literárias que influenciaram Gary Gygax e Dave Arneson, a única que nós conhecemos bem é Tolkien. Entendeu? Então, para nós, parece que tem 75% de Tolkien. Na verdade, é uns 30%. É que nós não conhecemos os outros 70%. Por exemplo, Jack Vance. Algum de vocês já ouviu falar de Jack Vance? Pois é. Eu mesmo só descobri Jack Vance porque eu fui ler sobre as influências do D&D alguns anos atrás e vi que eles citavam uma trilogia chamada Lyonesse. E é fantástico, é uma maravilha, cara. É as Crônicas Arturianas na Terra-média, sabe? É muito bom. Tinha também Michael Moorcock, que é o... Michael Moorcock fez o Elric, né? Uhum, é uma influência grande também. Tinha aquele autor de ficção científica, o H.G. Wells, que escreveu A Máquina do Tempo, né? Ele escreveu uma época, agora posso estar citando alguma coisa errada aqui, mas ele criou um jogo de miniaturas chamado Chainmail. Eu já li essa história. E esse jogo de miniaturas ele foi uma boa inspiração para a parte de regras de D&D. Porque os jogos, os wargames, todo mundo está cansado de saber que os RPGs são uma evolução natural dos wargames. A primeira edição do Dungeons and Dragons era um wargame glorificado. Né? E a ideia por trás disso, eu acho que eu gravei isso com o Daniel Anand e o Davi Salles do Rolando 20 no episódio No Princípio Não Havia Dados. Eu não tenho certeza, acho que a gente falou sobre isso. Porque os jogos... O princípio dos havia dados? Não, no princípio não havia dados. Bom, perdão. Achei uma coisa estranha de repente. Perdão. É isso que dá pra falar muito rápido. Porque os wargames eram todos... É fantástico. Os wargames, eles eram todos simulações de guerra napoleônica, a batalha das Termópilas, a batalha de não sei o quê, né? Então, sempre tinha essas batalhas históricas. E eles criam uma coisa mais de fantasia. E eles se inspiraram no que o H.G. Wells fez, não foi um negócio assim? Isso, na verdade assim, o H.G. Wells ele fez Ele fez um tratado sobre jogo de wargame, não é? Sobre wargame, não foi? Ele escreveu um livrinho de regras, na verdade, né? Tá. Que era assim, para você trabalhar com especialmente o que era muito, né, o que se fazia nos wargames. Se faz até hoje, se você pegar os jogos de guerra, você sempre lida com exércitos, com divisões inteiras, com assim, pelotões, e você nunca lida com um soldado só. Que foi a partir desse ponto que começou-se a ter o primeiro embrião do que seria o RPG. Você trabalhar somente com um personagem de um background militar, né? Porque especialmente no D&D primeira edição, para você conquistar a experiência, você tinha que matar bichos ou matar inimigos. Então, muito dessa influência que você tem até hoje, né? Você ganha XP, muito do XP que você ganha matando bicho.
Aham. né? Nos primeiros você não ganhava XP por interpretação, Não, por nada, não existia, era só não matando bicho. Dungeon mata bicho, dungeon mata bicho. Não tinha cidade, não tinha vila, era só... A aventura começava na hora que você botava o pé na dungeon, na caverna. Não, tinha um prólogo. Mas isso era até no D&D da Grow, que saiu em 2001 no Brasil, aquela caixa básica. Era desse jeito. Era inconcebível. Saiu antes. Não foi 91? Foi 91. Falou 2000. Eu falei 2001? Falou 2001, Nossa, 91. desculpa aí, gente. Você foi pôr de sério no espaço. 2001 menos 10 anos. Menos 10. Em 91, com essa caixa básica da Grow, que correspondia, acho que a 14ª impressão, 14ª edição do... Enfim, era uma caixa... É igualzinho a caixa básica, a diferença é que nos Estados Unidos vinha um pôster, que era a capa, aquele dragão vermelho fantástico, e no Brasil não vinha. Virou capa da caixa? Virou não era a capa da caixa, mas também vinha um pôster. Que legal. E... perdi. Lembrei. Não era concebível aventura sem ser na dungeon. Tanto é que, depois de um tempo, eu comecei a querer extrapolar. Eu fiz um mapa de uma cidade como se fossem as ruas, como se fossem os corredores da dungeon, e as casas como se fossem as salas. Você tinha que ser assim. A aventura tinha que ser dungeon, entendeu? Tinha que ter mapa com assim, aquelas salas que já vinham pré-desenhadas. Era pra você jogar num tabuleiro que vinha ali e você não tinha como sair daquele molde, daquele tabuleiro. Né? Mas você falou que tinha uma coisa que tinha uma introdução, né, Arthur? Tinha Sempre tinha introdução. Tinha um preâmbulo. Tipo, o rei convidou vocês e vão até a dungeon. Que aí é onde acabava tendo mais roleplay, né? Onde acabava tendo mais roleplay. Eu acho que não, cara, porque isso era só lido para os personagens, para os jogadores. Eu gostava de fazer uma interpretaçãozinha básica, mas aí também já era 94, 95, eu já conhecia GURPS, né? Quando eu comecei a querer extrapolar a ideia de dungeon. Então a gente já estava mais à vontade, né? Porque no começo era só, era como eu disse, um wargame glorificado, era um jogo de tabuleiro um pouco fresco, né? Aí a gente já começou a extrapolar, que foi aí que a gente viu que dava para ter um roleplay legal, que era essa parte antes de ir para dungeon ou a parte depois de ir para dungeon. Mas sobre agora o D&D influenciado por Senhor dos Anéis. A primeira influência que me vem à mente, a influência que sempre me vem à mente, era um lance do D&Dzinho, que os dragões eram orgulhosos. Não sei se vocês se lembram disso. Você conseguia, acho que recentemente, o Rolando 20 até falou sobre isso. Uma característica dos dragões do D&D, acho que meio que até hoje, assim, os dragões, mas era muito na cara. Tinha no livro dos monstros, no livro de regras, que o dragão era assim. Se você, com lábia, convencesse ele... Não foi o Rolando 20 não, acho que foi o pessoal do RPG Planet. Enfim, já fiz dois plugs aqui descarados de graça. Os links estão na show notes? Ué, se é bom, né? se esses podcasts são bons, e eu creio que são, né? Então não tem problema, né? Acho que, eles vão até gostar. E ele tem um mérito de serem podcast de RPG, né? Que tem pouquíssimos no Brasil. Tô adorando ver esse monte de podcast aparecendo. Mas enfim, os dragões, eles eram, especialmente no D&Dzinho, eles eram orgulhosos. Então você, com a lábia, conversando, elogiando, sabe, puxando o saco do dragão, você podia se livrar bem daquilo. E eles eram até criaturas meio honradas, etc. E tinha esse lance do orgulho dos dragões. Isso pra mim, velho, é o Hobbit na cara. É o Bilbo conversando com o dragão. Com o Smaug, cara. É muito descarado essa influência. Você vê que foi copiado mesmo, os próprios Halflings. Cara, você vê as ilustrações do AD&D, do comecinho da primeira edição. D&D? Eram os hobbits, Eram né, os cara? hobbits, né? Eram cabelinho enrolado, pezinho peludo, assim. Pezão peludo. Pezão peludo, com aquela bermuda capri que eles usavam, que usa em todos os filmes, né? Até os muton, como é que chama aqueles presentes que não servem pra nada, que um hobbit dá pro outro? Era muton, maton. Era um negócio assim. Que era um hábito dos hobbits dar presente inútil pros outros, assim. Olha, Forgotten Realms, segunda edição, tinha um livro, The Shining South, que descrevia Lúthien, que era a terra dos Halflings. As ilustrações super hobbits, sabe? E tinha até esse lance desses presentes inúteis que eles davam. Cara, descaradamente copiado do Senhor dos Anéis, cara. E o próprio termo Halfling é citado no Senhor dos Anéis. Os humanos chamam os hobbits de... Os humanos não, os Gondolin, né? Chamam os hobbits de Halfling. Inclusive é um termo pejorativo, né? De acordo com os hobbits. Eles... Não é um negócio legal de você chamar um hobbit de Halfling. Chamar ele de tampinha, né? Por aí, né? Mas o Arthur tá com uma pesquisa mais ou menos aqui. Mais ou menos, né? A gente fez uma pesquisinha na internet, né? Pra trazer um conteúdo útil, né? Que falando mais sobre Tolkien, né? Que ele nasceu em 1892 na África do Sul. E ele é filho de um funcionário imperial inglês. E em 1895, ele, a mãe e o irmão partiram para a Inglaterra, porque o Tolkien não suportava o clima africano. Imagina nós aqui passando calor em Ribeirão, agora imagina lá. Na África, pelo menos tem inverno, né? Pois é, né? Na África do Sul. Pelo menos assim, é que quem tá ouvindo esse
podcast aqui, eles não têm noção do calor que anda fazendo aqui nessa terra nessas últimas 2 semanas. Tá, não, tá um calor assim, eu tô sentado no sofá, eu levanto, fora de brincadeira, cara, eu levanto pra pegar uma água na geladeira, eu volto, eu tô suado. Não, cara. Pensei que você levasse o sofá junto. Na hora que levanta faz... né? Faz aquele... Eu falo, cara, Ribeirão Preto é o forno e eu sou o frango, cara. Só falta colocar umas batatas em volta de mim, assim, e eu começar a rodar na minha cadeira pra eu me sentir igualzinho um frango no micro-ondas. Ribeirão Preto tem 2 estações do ano, verão e inverno. É isso aí. O inverno são 4 dias no meio de julho que chove, os 4 dias sem parar, né? Uma chuvinha fria. Um resto de frente fria. A temperatura cai pra 25 graus, sabe? Não, mas até que nesses 4 dias de frio, até que faz frio pra caramba. Cai pra uns 19, 18, mas são 4 dias. Em Franca faz 4 graus, né? E aqui, Franca 90 km, né, cara? Faz 4 graus. Mas Ribeirão é um buraco, né? A gente literalmente está dentro do buraco. Não, quando você vem de Franca, você vê que é uma panela, né, cara? É impressionante, falta só a tampa. Estufa, né? É? Estufa. Se alguém, por exemplo, o pessoal vier... Acho que a referência mais fácil é São Paulo. Quem pegar via Anhanguera, vier para Ribeirão Preto, a última cidade que tem antes daqui chama-se Cravinhos. Até ali tudo bem. Quando você passa Cravinhos e vai chegar para Ribeirão Preto, começa uma descida... que aí sim você vê o buraco que essa cidade foi construída. Por falar em buraco, eu acho que uma das coisas que eu estava lendo sobre Tolkien, né? A primeira coisa que ele escreveu sobre Hobbit foi uma frase que falava mais ou menos assim, né? O Hobbit morava no seu buraco. Num buraco no chão vivia um Hobbit. Num buraco no chão. Mas não era um buraco úmido, cheio de restos, nem um buraco seco, em que se sentar ou em que comer. Era um buraco de Hobbit, e isso significa conforto. Será que eu citei direito? Cadê? Não tem um Hobbit aqui? Acho que o Hobbit não veio. O Hobbit não veio. Quase. Damn it! Não, uma coisa interessante, a maioria dos personagens, né, do Senhor dos Anéis foram tirados diretamente da mitologia nórdica, né? Eu não lembro onde é que eu vi, acho que foi no site Valinor, que tem uma análise do Anel dos Nibelungos, que fala que o Senhor dos Anéis é muito inspirado no Anel dos Nibelungos. Você pega a mitologia nórdica, nós, os seres humanos, viviam na Midgard, né, que seria a Terra do Meio, né? Terra do Meio, Terra-média. Terra-média, Terra do Meio. Got it. Aí existiam os elfos, que, não me lembro, são 9 planos, né? Existiam os anões, outros existiam os elfos. Quem lê gibi do Thor sabe do que a gente está falando. Sabe, com certeza. Com certeza vai ter essa referência mais plausível. E todos esses personagens que parece que foram praticamente estragados, né? E o Tolkien fez, lógico, a narrativa toda em cima desses personagens, criando outros também, né? E eu acho uma coisa mais interessante, não importa a história em si, mas o jeito que ela é contada. Acho que o mais importante não é o contexto da história, mas sim o grande lance do Tolkien é o jeito que ele conta a história. Né? A gente vê isso muito no cinema. O recente filme Distrito 9 é uma história super básica. É uma história simples, básica, que você já viu várias vezes. Só que ela é contada de uma maneira tão magistral em Distrito 9 que o filme fica fantástico e você não percebe que é uma história comum. Né? Uma história assim, tudo que você já viu várias vezes. E você tem toda a razão, cara. Existe um mitólogo chamado Joseph Campbell, e ele fala muito da questão da jornada do herói. Ele fala que a maioria das histórias contadas que tem um herói assim, elas são sempre a mesma história. Eu vou citar 4 filmes aqui, por exemplo, que as histórias são praticamente as mesmas e que você não vê o que há de diferente. Como o Arthur falou, é assim, como a história é contada e como os personagens são desenvolvidos. Mas a história é basicamente a mesma. Você tem O Senhor dos Anéis, a própria história do tio do Frodo, né, o Bilbo, né, também segue toda aquela coisa. O herói sai, encontra o mestre, aquelas coisas. Então você tem O Senhor dos Anéis, junto com o Hobbit. Você tem Star Wars, Guerra das Estrelas, também acontece isso. E você tem, por incrível que pareça, não me batam, tá? Mas Karate Kid segue a mesma história. É sempre a jornada do herói. Se a gente começar a citar aqui todos os filmes e livros ou gibis que tem, cara, a gente passa a noite inteira. Né? Pois é, mas é porque essa história é universal. Essa história é universal. De acordo com o Campbell, isso aí faz parte de todas as mitologias. Eu falei que ia citar 4 filmes e tem 3, né? Fica no 3, tá? Vou lembrar do 4 daqui a pouco. Harry Potter também, tá? Acho que o Harry Potter faz isso uma vez por livro. O Harry Potter ele segue uma outra linha que é uma linha meio Disney.
que é o adolescente que não tem pai, não tem mãe, né? É órfão. Não, mas isso é uma das principais características do herói. Isso faz parte do herói. É por isso que, por exemplo, o Darth Vader não tinha como ser herói. Porque o herói tem dupla paternidade. O herói, ele nasceu de alguém, mas foi criado por outro alguém. Enquanto que o Anakin Skywalker, por exemplo, ele não tem pai. Né? Então você já vê que ele não vai ser herói, porque o herói, uma das principais características de várias, digamos assim, tem 12 e ele tem que ter qualquer 6 das 12, né? Mas uma das mais importantes que quase sempre tem, quase nunca falha, é o herói tem dupla paternidade. O nosso próprio herói, né? O Frodo, ele tem dupla paternidade. Ele foi criado pelo tio. Isso. Pois é. Mas eu acho que o interessante do Senhor dos Anéis é que não fica focado... O Frodo, sim, ele tem a maior encargo Também se vocês história, veem, mas vocês veem o Frodo como herói? Vocês veem o Frodo como herói? Eu vejo. Né? Eu vejo ele como Não, herói. eu vejo assim Eu vejo todo. como protagonista, não. Eu vejo ele como o eu, o personagem de identificação. Como é que chama isso? Eu. Ele é o foco do filme, na verdade, né? Porque ele é o portador do anel. Então, mas é que tem um nome isso, é o personagem de identificação. Igual, por exemplo, tem uma série que chama The Unit, e você começa a série, é uma unidade tipo Força Delta, que tem 4 caras. E aí entra um 5º cara, que é o Bob, que é o cara que acabou de entrar. Então você sabe o que acontece, você descobre como funciona a unidade através dos olhos do Bob, das coisas que ele faz de certo e de errado. Ele é seu personagem de identificação. Ele é o cara que você vai acompanhar para saber o que acontece. Então, eu não sei como é que chama isso, é um personagem de identificação? Pra mim, o Frodo é isso, é o personagem de identificação. Diga, Fran. É que assim, pelo menos pelo meu olhar, o Frodo, ele faz parte das menores criaturas, mais fracas e tudo mais. E o detalhe, ele carrega a carga mais pesada. Ele tem o fardo mais pesado, entendeu? É fácil ali matar uns orcs ou sei lá, guiar um reino, mas carregar um anel, entendeu? Ficar ali com ele no pescoço, com ele, tipo, te levando pro mal. Você sabe que a Terra-média depende de você, entendeu? É muito diferente. Nossa, por isso que eu vejo ele como um herói. Ele é um herói, entendeu? Só voltando um pouquinho à questão do herói ter dupla paternidade ou não ter uma paternidade clara, isso fica muito claro, eu vejo especialmente, na montagem de personagens de RPG. Muitos jogadores fazem personagens que não têm pais, que são órfãos ou que não falam com os pais há muito tempo. Tá? Ou seja, às vezes eles nem têm noção do quanto que essa história do mito do herói está arraigado dentro deles mesmos. Porque eles seguem isso aí achando que estão fazendo uma coisa que é super cool. E é. É uma coisa que parece que tá na programação do nosso cérebro, né, cara? De acordo com Campbell, sim. Tá, isso aí é um mito que já vem recontado e ele vem vestido de acordo com cada cultura. Tá? Tem, assim, claro que a obra do Campbell é muito mais extensa do que isso, né? Mas assim, basicamente a história, qualquer jornada do herói, ela sempre segue uma receitinha. Uma receitinha básica, isso mesmo, né? Até vamos chamar de herege. Eu até citei Disney, porque todos os filmes da Disney têm esse preceito. Hoje foi quebrado, né? Quando o Disney era vivo, todos os filmes têm esse preceito. Essa receitinha. Stitch, né? Hoje em dia, depois que ele morreu, aí depois do Lilo Stitch, né? Que o negócio deu uma guinada boa. Lilo Stitch. Nossa, assim, pra quebrar esse paradigma. Pra mim, Lilo Stitch era o melhor filme da Disney até o Wall-E pra mim, cara. Até então era o melhor de todos. Agora o Wall-E pra mim superou. É que o Wall-E é Pixar, né, cara? Não é só Disney. Verdade. Falou que é Pixar, já sabe que é bom, né? É verdade. Mas uma coisa que eu fico na dúvida, o argumento da Fran é bom. Tipo, o fardo dele é o mais pesado de todos. Então, quer dizer, e ele assim, ele tinha tudo pra não conseguir. Tá tudo contra ele podia qualquer outro personagem na posição dele ia desistir, não ia aguentar. Mas ele vai até lá, até o final. No finalzinho, né, literalmente naquele metro final, que ele vai jogar o anel, ele desiste, mas aí é por isso que o Sam tá lá, né? Eu acho que todos eles são heróis, cara. Tipo, então, o Sam também tem isso. Todos têm a sua carga. O Sam é pau de gozo. Hoje mesmo, eu li um artigo que falava que Tolkien se baseou muito... Tolkien foi para a Primeira Guerra, para quem não sabe. Ele era parte dos fuzileiros. Ele escreveu alguns contos do Silmarillion nas trincheiras. Ele se baseou sendo como um soldado, entendeu? Ele era um soldado fuzileiro que tipo, bucho de canhão, tá ligado? Umas coisas assim. Ele levava as pancadas, ele era o seu apoio, o seu reforço, ele era tudo, entendeu? Ele, tipo, se ele não tá lá, o exército não é nada. Umas coisas assim. Eu penso desse modo. A questão do Frodo ser o personagem de identificação, vamos chamar assim, é porque da comitiva inteira,
Mesmo considerando os outros hobbits, o Frodo é o que você vê que ele tem medo das coisas, ele é imperfeito, ele nunca tem assim, certeza do que se ele consegue fazer as coisas que ele tem que fazer. Você pega Legolas, você pega Gandalf, você pega todos os membros da comitiva, Aragorn. Não, então, você pega os humanos, os hobbits de maneira geral, eles são a gente, eles são humanos, porque os humanos, Boromir, Faramir, o Passo Largo, eles são super-heróis, cara. É Elmer, assim, né? Até o Rei Théoden também. Então, eles são super-heróis, né? Eles fazem coisas fantasmagóricas, assim. Então, os hobbits é que são nós, né? São os caras que falam assim, eu não vou dar conta, isso é muito pra mim. É até o simbolismo, eles andam com os pés no chão, né? Ou seja, eles estão em contato com o mundo. Por isso que eles representam a gente. Agora, então isso, mas era justamente o que eu ia dizer. A ideia dos hobbits em si. Bom, o livro 5 do Senhor dos Anéis, cara, que é o primeiro livro do volume 3, que é basicamente o Frodo e o Sam em Mordor. Velho, aquilo pra mim só não é pior do que ler Duna. Eu ficava cansado e com sede. Qual é? Duna é demais, para. Não, Duna é extremo porque você vira o livro, cai a areia do livro. Né? Isso quando não caem os vermes assim, né? Mas o livro 5, que é todo, né? A os jornada dois, por Mordor, né? Nossa, como aquilo é cansativo, velho. Nossa, eu ficava cansado ao ler aquilo, porque a descrição é muito boa. Né? Tanto no filme quanto no livro, detalhe. Eu acho a descrição do livro muito mais... Tipo assim, em alguns momentos o filme faz muito melhor. Por exemplo, o discurso do Théoden, na hora que eles chegam em Minas Tirith, o discurso fica melhor. No livro é muito legal, adorei, mas no filme tá muito melhor. Só que todo o drama deles em Mordor, pra mim o livro é muito mais bem escrito. Porque no filme são 15 minutos. No livro, são 3 dias que você fica lendo aquilo. Né? Então você tem muito mais tempo para sofrer junto com eles. Mas, mesmo eles sendo super-heróis, eu vejo o Passo Largo, especialmente no terceiro livro. Aragorn, Passo Largo não, por favor. É um nome legal. Eu acho diferente. Não. Não, discordo. Não, imagina ele andando tchá, 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 como se ele tivesse esqui no pé, assim. Videogame, você lembra do videogame. Lembro do Strider. Ele fica humano. Pra mim, no terceiro volume, ele fica humano. Ele tem um monte de dúvida, de dramas, que é meio citado isso. Você vê especialmente no primeiro livro, né, que é a primeira parte do volume 1, que é a Sociedade do Anel. Você vê aquilo. Primeiro começa com o fato dele ser... Ele fala uma hora para os hobbits, acho que alguém fala para ele, ou ele fala para alguém. Eu sou muito mais velho do que a pessoa mais velha que você já viu, uma coisa assim. Quer dizer, ele já viu muita coisa. Ele é um cara surrado, um cara que já andou por aí por muito tempo e tal. Mas ainda assim consegue fazer tudo aquilo. Ainda assim não. Especialmente por causa disso, ele tem toda aquela experiência. Ele é foda, né? Então, ele é meio que super-herói. Só que no terceiro volume, que você tem ele como protagonista, quase metade do terceiro volume todo, eu já vejo ele como uma personagem de identificação, muda. Porque você já conhece os hobbits todos, já sabe o que está acontecendo, e de repente você vê todos os dramas, aquele lance do Palantir, que ele tem que confrontar o Sauron e dizer quem ele realmente é. Eu acho, naquele momento ele fica, no final do livro, ele vira o herói para mim. Ele vira o cara que... Tanto é que é o cara que resolve tudo, né? Ele é o cara que resolve tudo, praticamente. Você pode considerar, assim, que até o livro 2, até mais ou menos esse pedaço, ele estava meio que fugindo do destino dele, que era ser rei. Aí agora que ele resolve encarar esse destino, é aí que ele se torna humano, que vem as dúvidas, ele começa a ter que encarar esse destino assassino que ele tem. Mas ainda assim ele continua tendo propriedades sobrenaturais, porque ele entra de madrugada na cidade para curar, vai nas casas de cura, porque o rei tem o toque da cura, ele vai lá e cura a moça lá, como é que ela chama? Fala aí no microfone, mulher. Você tem microfone pra quê, Fran? Como é que chama a moça, Fran? Elwin. A Elwin. Isso, a Elwin e o... Tem mais alguém que tá machucado lá também, que ele cura também, né? O Faramir? Tem alguém que tá com o braço quebrado. Não, o Faramir ele faz outra depois, né? Isso. Porque ele entra silenciosamente, cura, e aí começa a lenda. Olha, o rei esteve aqui, porque curou as pessoas. Ele sai, porque ele tinha que entrar propriamente na cidade, ao amanhecer. Ele ainda tem propriedades sobrenaturais. E aí nós vemos mais uma... Você vai falar alguma coisa? Não, é que eu ia dizer que... Não sei se é essa em questão, mas acho que todos esses dotes sobrenaturais agora é devido pela criação dele, que ele é criado com os elfos, então... Ele é um pouco... Não, mas não, é porque ele é do Nedai, né? Ele tem também, sangue élfico. Ele é criado com os elfos também. Isso já foi estudado, tanto pelo sangue dele, quanto pela criação dele com os elfos, entendeu?
Mas e aí? Fran, você concorda? Ele vira herói no terceiro volume ou não? Esse fato dele ter poderes sobrenaturais, dele, tipo assim, ele só aceitou a linhagem dele? Ou o herói continuou sendo o Frodo? Acho que ele sempre foi humano, porque ele tava com aquele peso da consciência dele ser o descendente do que praticamente causou aquilo tudo, né? Como é que chama? Isildur. Fica entre a loira e a morena. Essas coisas todas. Essa é uma dúvida. Eu queria ter umas dúvidas dessas. Então, assim, Olha, você já é casado, rapaz. eu acho que eu posso olhar. Então, acho que ele sempre tudo uma obra de foi ficção. humano, entendeu? Então eu vou refazer. Eu queria ter tido umas dúvidas. Então. Ele sempre- desde o começo sempre foi humano. Com seus poderes místicos e tal, ele nunca deixou de ser humano. Isso é uma outra influência no RPG, né? Porque a tradução... Olha, e você tá achando ruim Passo Largo, mas existe uma tradução oficial de Tolkien. Tolkien falou que em português Strider seria Passo Largo. Assim como o Ranger, que ele é no original, ele estabeleceu que em português seriam os Guardiões. Seriam os Guardiões, mas Guardiões é interessante. O Guardião é bom no contexto do Senhor dos Anéis. Sim, exato, tá? Porque nessa edição mais atual, a quarta edição que foi publicada em português, os Rangers ou Guardiões viraram patrulheiros. Não, isso no D&D você tá falando, né? Isso no D&D. Eu tô assim, a quarta edição do Senhor dos Anéis. Perdão, a quarta edição do D&D. Perdão, desculpa. Perdão. Patrulheiro, já lembrei dos chips. Patrulheiro, o cara, em vez de cavalo, tem lá o Eric Estrada, com aquele capacetão azul e dourado, né? Pois é. O cavalo dele chama-se Harley Davidson. Pois é. E em vez do cara ter uma espada ou um arco, ele tem um cacetete na mão, né? E vai patrulhar os bosques, né? Patrulha dos Guardiões. Então, aqui no D&D, na quarta edição... a tradução Ranger, Guardião, Patrulheiro. Então, Guardião foi a versão para a língua portuguesa da palavra do termo Ranger, né? E que na quarta edição do Dungeons & Dragons, publicada em português, depois de uma pesquisa, até o site dos desenvolvedores, eles decidiram usar, fizeram pesquisas com os usuários, testaram vários termos para serem passados para o português, da versão americana do D&D para a versão portuguesa do D&D, né? E chegou ao seu consenso, ou não se chegou a um consenso, pelo que eu bem me lembro, né? Disse-se que seria a classe Ranger seria o patrulheiro. E isso é uma das características assim da versão brasileira Herbert Richards do eu achei que foi uma outra tradução para Ranger. Eles mantiveram no original na terceira edição, não foi? Na tradução do Devir? Foi. Mantiveram o Ranger, né? E pra mim, tá ótimo. Eu bati o olho e sabia que era Ranger. Mas eu imaginava uma pessoa que tinha zero de conhecimento de inglês, ele ia bater o olho naquilo e ia ler o Ranger. Vou jogar com o Ranger, né? Mas eu gostei, achei que ficou legal. É que o Guardião é a tradução do Ranger, do Tolkien, né? Mas não é só isso, né? A classe Ranger tá no D&D porque no Senhor dos Anéis tinha um tipo de gente que eram os Rangers, porque fala até que era um monte de gente, né? Apesar de aparecer só um, né? Era um monte de gente. No RPG do Senhor dos Anéis, para você ser um Ranger, isso é o equivalente, no sistema Coda, né? Isso é equivalente a quem jogou o D&D na edição 3.0, 3.5, para você ser Ranger é o equivalente a uma classe de prestígio. No Coda, né? No Coda, isso que mesmo. É o sistema, nós estamos aqui na mesa com o RPG Senhor dos Anéis. Né? Esse é de quem esse livro? Que é seu, né, Ivar? Esse é do Henkler, um amigo nosso. Você pegou emprestado, beleza. Tanta coisa aqui de Senhor dos Anéis. Você nem sabe quem é quem. Bom, eles vão ver na foto que vai estar publicada. Tá, eu joguei este RPG uma única vez. Vocês jogaram mais vezes. O que vocês acham desse livro? Bati na mesa, desculpa aí. O RPG do Senhor dos Anéis, assim, eu cheguei a dar uma oficina e fiz um evento para a loja Terra-média, onde apresentaria esse RPG para iniciantes ou para pessoas que quisessem conhecê-lo. Eu achei ele, claro, guardadas as devidas proporções, ele é muito parecido com o D&D terceira edição ou 3.5. Não em termos de rolamento de dados e essas coisas, mas é porque ele tem, por exemplo, atributos, ele tem os talentos, ele tem também as classes de personagem, que no RPG do Senhor dos Anéis são chamadas de ordens. Interessante você falar isso, porque ele me lembra mais o sistema da Chaosium do Call of Cthulhu. Aquele lance de sua habilidade com a espada e sua habilidade de cavalgar são iguais. Elas estão... É um índice que você põe lá de porcentagem na ficha. Tipo assim, elas são equivalentes. Porque no D&D você tem todo um monte de regras para saber quão bom você é com a espada. Que é o seu valor de bônus pro ataque. Ao passo que o seu cavalgar é uma skill.
No Senhor dos Anéis, lembra o sistema do Call of Futuro, porque a sua habilidade com a espada é uma skill com a regra igualzinha a cavalgar ou a construção, por exemplo. As regras de... Você tá falando assim, de classe, Sim, de raça, parece tem muitas coisas que parece assim, que alguém leu a terceira edição, 3.5, resolveu fazer uma adaptação para não ficar igual, mas para manter a identidade. Alguma coisa que já fosse conhecida do grande público. A ideia que eu tive foi mais ou menos essa. Bom, eu joguei uma vez o Sistema Coda com o dono desse livro, tá? Ele comprou todo animado, tinha acabado de sair, acho que o segundo filme. Eu não tenho uma base assim para dizer ao certo assim o que ele é bom, o que ele é ruim, tá? Acho que como todo sistema de RPG, porque eu sou mais aquele, o que importa no RPG é mais a história do RPG do que o sistema. Então, às vezes a gente passava noites jogando sem nem olhar para a ficha direito, né? Isso então, é o melhor que se faz. Então foi uma dessas vezes que a gente jogou o Senhor dos Anéis. Então eu não tenho uma base assim para falar, não, ó, o sistema é interessante ou não é, porque a gente não joguei muito. É porque eu joguei esse livro uma vez, esse jogo, e eu achei o sistema um pouco confuso. Joguei esse livro, né? Joguei longe. Eu ia fazer a piada, fiquei quieto. E eu achei um sistema um pouco confuso. Eu já conheci esse sistema do Star Trek, porque o sistema Coda, mais ou menos, né? O sistema foi adaptado. Eles fazem meio que um Role Master, assim, né? Para cada ambientação é diferente. O Role Master que foi o primeiro RPG do Senhor dos Anéis mesmo, né? Teve um RPG Senhor dos Anéis, Role Master? Chamado Role Master, É mesmo? Então, esse foi antes do MERP, então. O MERP é uma simplificação do Role Master. É uma simplificação? Nossa, Deus me livre do Role Master, então, cara. O que é isso? Role Master foi feito por engenheiros, pra você ter uma ideia. E você tinha tabelas e mais tabelas sobre... Enfim, para fazer tudo, sabe? Era um jogo que envolvia, assim, às vezes você usar calculadora na mesa. E era normal, sabe? Para o jogo poder andar. Eu achei que este Coda, do Senhor dos Anéis RPG, é de que editora? Esse é da Decipher e foi traduzido pela Devir. Que o sistema Coda foi feito pela editora primeiro pro Star Trek, né? Depois ele foi adaptado pro Senhor dos Anéis. Eu não sei se ele foi usado em mais algum RPG. Mas eu achei ele muito parecido, mas a construção de personagens no Star Trek eu achei mais simples. Eu acho que esse jogo ele fica legal ser jogado do jeito que o Arthur falou, favorecendo mais a interpretação e mais o papo, vamos aqui jogar, do que ficar baseado muito em rolagem de dados, porque as rolagens de dados nesse jogo, para mim, elas são complicadas e confusas. Sem falar que, a não ser que você seja um Noldor, você é uma porcaria, você não presta, você não faz nada. Noldor não presta, pra começar. Você faz. Você não tem... Cara, eu queria fazer um humano normal, eu queria fazer um Bárbaro das Terras Pardas, e a DM, a Solange, virou e falou assim, olha, eu acho melhor você não fazer isso, tá? Faz pelo menos um Dunedain, porque você não vai conseguir jogar. Eu falei, tá bom, então eu vou usar a skin do Dunedain, mas eu quero ser um humano mortal lá da Terra-média mesmo. E aí outros dois jogadores, um fez um Noldor e o outro fez qual que é o outro elfo que tem lá? Os elfos cinzentos. Sindar. Tem acho que umas 5 categorias. Quem são os elfos cinzentos? Elfos cinzentos são... eu posso dizer que... Não. O Legolas não é um exemplo. Ele é um... Não, o Legolas não. Não, ele é um Sindar. Elfos cinzentos não é o termo... é um elfo escuro. Não é só um Ele não chegou a ver a luz do... É por isso que eles são cinzentos. Isso, a luz das árvores, a luz do... Isso mesmo, acho que é isso. Posso citar do livro, né? Página qual? Aqui na página 63, tá? Elfos são chamados de Eldar, e aqui são definidos em Noldor, os Sindar e os Silvestres, né? Então foi feito um Noldor e um Sindar. Noldor são, de acordo com o que tem aqui, por exemplo, Galadriel, Gildor, Glorfindel são os Noldor, né? O Sindar, o que ele tem aqui? Quem que ele cita? Legolas, Círdan, Celeborn, Thranduil. E a herança élfica de Elrond... Opa, tá tudo voando aqui. A herança élfica de Elrond vem em parte dos Elfos Cinzentos. Os Silvestres, né, também são conhecidos como os Elfos da Floresta e do Leste. Têm a tendência de desconfiar de estranhos, forasteiros, até virem conhecer melhor, etc. e tal. Considerados menos sábios, instruídos e majestáticos, do que os Noldor e os Sindar. Português de Devir é ótimo, né? Bom, enfim. Cara, a não ser que nós fizemos 2 mortais, 2 homens, e foram 2 elfos, né, no jogo. Cara,
você não consegue fazer nada se você é mortal. Você não faz nada, porque você não tem ponto pra você ficar bom em nada na ficha. Sabe, eu comparava assim, não, peraí, porque eu consegui uma presença melhor. Aí eu via do jogador que tava do meu lado, que era um elfo. Eu queria chorar. Você não faz nada, velho. Então, e nesse ponto também lembra um pouco do sistema da Chaosium. A não ser que você se concentre todos os seus pontos em uma ou duas coisas, o resto você concentra seus pontos em duas coisas, o resto você não vai dar conta de fazer. Então, assim, foi um pouco decepcionante. A versão do Star Trek, eu acho que ela é melhor. Dependendo do arquétipo que você pega, que é um pacote que vê um monte de coisa, você fica muito bom em algumas coisas automaticamente. Aí você pode gastar o resto dos seus pontos para outras coisas. Então, eu não gostei muito desse tema para isso. Se você é um jogador que gosta de ter o seu jogo bem assentado em regras, igual eu, por exemplo, gosto muito de rolar dado, sabe? Tem sessões inteiras que a gente faz sem olhar pra ficha, mas tem sessões inteiras... O que eu gosto do lado lúdico do RPG. Eu gosto desse lado, né, do lúdico mesmo. Não tem outra maneira de explicar, de rolar dado, de coisa. Esse sistema é um pouco punitivo, né? Ele te pune mais do que te elogia por fazer um bom personagem. Uma questão do sistema Coda, especialmente nessa versão feita para o Senhor dos Anéis, é que aparentemente ele foi escrito para quem já tem um conhecimento do universo, não só na parte de Hobbit e Senhor dos Anéis, mas também Silmarillion, Contos Inacabados. Ele vai polvilhando aqui a narrativa, polvilhando o livro com descrições e citações a todas essas obras. Então, e o que ele faz? Ele procura deixar os personagens muito próximos ao que aparece, do jeito que eles aparecem nos romances e também nos filmes. Vou pegar, por exemplo, a questão dos filmes. Se você pegar cenas de combate, por exemplo, os maiores carniceiros do Senhor dos Anéis, da comitiva, todos são Legolas, o Gimli, o Aragorn, tá? Boromir também, um pouquinho, Faramir. Homens mortais, soldados, demoram muito para matar alguém, mesmo que seja um orc, um uruk-hai, né? Mas, você fazer um homem normal, um imortal, você está realmente tentando fazer um personagem lá embaixo em termos de força, coragem e poder. Você fazendo um elfo, você fazendo um anão ou algum personagem assim que tem as tais que seriam equivalentes às classes de prestígio, aí sim você está fazendo um personagem que tem condições de lutar ombro a ombro com um desses aí. Então você tem que ser bem... existe assim existe uma fidelização em relação à obra original. Eu acho que você definiu muito bem. Esse sistema, esse RPG, ele captura muito bem a obra de Tolkien se você quiser jogar RPG com ela. E aí eu vou jogar a próxima pergunta aqui na mesa para vocês. Vocês acham que dá para jogar uma aventura do Senhor dos Anéis usando, por exemplo, D&D? Dungeons and Dragons? Você conseguiria fazer? Você acha que dá para fazer, Arthur? Eu acho que sim, viu? Tranquilamente. Tanto D&D quanto outros sistemas. Que é o que eu falei. O que importa... Que outro sistema que você recomenda? Eu não sei. Eu, ultimamente, estou trabalhando muito com gente iniciante. Tá? Um dos sistemas que eu mais me identifiquei pela simplicidade e pela variedade de coisas que você pode fazer é o sistema do RPG Quest, do Deldébio. Porque ele não é preso. Quando você evolui, igual no D&D, por exemplo, você evolui um combo de coisas, né? No RPG Quest, não, você ganha pontos e você distribui aonde você quiser, né? E eu acho isso bem interessante. E outras coisas também do sistema que eu achei bem tranquilo, assim, bem legais para iniciantes. E eu acho que, pelo que eu entendo, o que importa é mais a história que você vai estar contando no RPG do que o sistema. O sistema eu acho que pode ser muito bem adaptável. É porque alguns sistemas favorecem... Eu não diria favorecem. Alguns sistemas eles puxam um tipo de aventura, um tipo de história. Por exemplo, você pensa em Dungeons and Dragons, é uma coisa heróica, né? Você pensa em Savage Worlds, é mais heróico, sim, mas é mais realista, sabe? O Savage Worlds é mais mortal. No D&D, basicamente tem que cair uma montanha na cabeça do personagem pra ele morrer. Savage Worlds, 2 tiros você morre, né? Tudo depende do que os jogadores querem e o mestre quer. Então é importante isso de você selecionar que sistema que tem pra isso. Olha, eu quero jogar tal coisa, e vocês? Beleza, vamos jogar tal coisa. Aí dentro do monte de sistema que tem, você escolhe qual que é melhor. Não que não dê, claro que dá. Com um pouco de criatividade e um pouco de esforço dá, mas a ideia é, com o mínimo de esforço, é porque eu vejo de maneira geral, se você pegar só o que saiu no Brasil, né? Senhor dos Anéis, O Hobbit, Contos Inacabados. Eu acho que tem muito... Sabe mais alguma coisa?
Silmarillion? Silmarillion? Não, tá, virou Em moda. português, o que mais saiu? Virou moda sair livros do Tolkien. O Tom, quer dizer, As Aventuras de Tom Bombadil. Isso. Mas isso não é Terra-média, isso é um outro conto dele. As Aventuras de Tom Bombadil é uma história fantástica, mas eu não vejo aquilo como na Terra-média. Vocês veem aquilo como na Terra-média? Não ocorreu na Terra-média? Ué? Pra mim, é que nem vocês querem colocar o Cachorrinho Samba na Terra-média também. As Aventuras de Tom Bombadil é uma história, pra mim, é que nem você pega aquelas Novas Aventuras do He-Man. Sabe? Peraí. Então, não, tudo bem. Nada, né? Assim, não, é porque ocorre, mas é que É que nem folha de... como é que é? Folha de... Como é que era aquele outro personagem? Fruta douro, alguma coisa assim. Não, né? era um outro conto dele. Folha de Nigel. É outra história também que... lembra o Senhor dos Anéis, mas não falaram nenhuma que é naquele mesmo mundo. Não, assim... Tom Bombadil, realmente, ele é uma criatura à parte. Tá, mas de Terra-média, Senhor dos Anéis, Hobbit e Silmarillion, Contos Inacabados, não foi? Só isso? Filhos de Húrin saiu português de Portugal só. A Fran, ela fala sozinha, ela fala com ela mesma, sozinha. vocês estão vendo isso? Ô, Ivar, gira a manivela da Fran. Não, não posso. É por isso que ela não tá falando, acabou a bateria, é isso? É que eu tenho tanta coisa na cabeça que não sai Mas, enfim, por medo, sei lá, vocês consideram- falando besteira. Vocês consideram aquele conto do Tom Bombadil e outras histórias como está acontecendo na Terra-média? É que ele não tem uma influência direta no que acontece no Senhor dos Anéis, né? Mas faz parte. Faz parte. Mas saiu no Brasil, então, As Aventuras de Tom Bombadil. Porque eu li da Edições Europa América, que é portuguesa. Né? Eu não vou falar, assim, Não sei, fora não da sei. Terra-média, mas, assim, todos os filmes que saíram. Foi Mestre Gil de Han, Os Essências, assim, tem o Mestre de Han, o Tom... Saiu o Filhos Mestre de Gil de Han também? As cartas... Não, as cartas pode se colocar fora, Eu não sabia, porque eu li isso em português de Portugal. Deixa eu lembrar... eu não sei pronunciar direito, me desculpem, acho que é Reverendon, uma coisa assim. Roverandom, Isso. Saiu também em português. Isso. Roverandom saiu em Saiu. português já faz alguns anos. Olha só. O Roverandom, eu não sei como é que é a pronúncia dele. Eu não Também sabia não sei disso. Aqui a nossa especialista não pôde vir hoje, né? Ela saberia, com certeza, né? Bom, mas vamos pensar então, aventuras na Terra-média. Voltando na sua pergunta sobre sistemas a usar para fazer aventuras na Terra-média, eu já acho, por exemplo, que D&D você conseguiria usar desde que nenhum personagem fosse mago. Porque a magia na Terra-média, e aqui está um ponto de discórdia que eu tenho até em relação ao começo do podcast, né? É que você definiu Tolkien e Terra-média como alta fantasia. Eu já defino como baixa fantasia. A magia ali, ela é presente no geral, mas nas aventuras ela é muito pouco utilizada. É um mundo muito terreno, apesar de terem seres altamente mágicos. Existem seres altamente mágicos, mas essa magia são poucos momentos em que ela interfere diretamente com a história. É uma coisa meio Dragonlance. O mundo é muito mágico, mas as histórias são mundanas. É assim mais ou menos que eu vejo, tá? Por exemplo, se você vê o personagem do Gandalf, tá? Os momentos em que ele usa feitiços ou coisas que trariam ele pra perto do que seria o Dungeons and Dragons... No livro, né? É. Porque no filme, né? Ele chega assim, ó, olha só como eu sou mago, né? Pega o cajado... Como é que eu vou usar uma magia? Saca a espada. Olha o tanto que eu sou mago. Quer dizer, das ocasiões em que ele usa uma magia mesmo, que me vem à mente, é quando entram nas Minas de Moria e que ele acende o cajado. De luz, primeiro nível. No Hobbit, mas é que tem a diferença entre o Gandalf o cinzento e o Gandalf o branco, né? Sim. No cinzento ele tava com umas travas mentais, né? Ele tava com... O Gandalf cinzento sabe fazer o truque do chapéu pontudo. Nossa. O Gandalf cinzento ele tava escondendo né, que fala? Tava escondendo o jogo, né? Ele só fazia o truque da fumacinha com o cachimbo. Não, teve no... Caramba, como é que chama lá? No Hobbit, a hora que eles estão presos nas árvores com os wargs embaixo, ele pega uma pinha, acende fogo e joga, né? Ele não faz uma bola de fogo e explode tudo, não. Ele pega umas pinhas e põe fogo, né? É por isso patético. Que assim, Gandalf e Radagast, mesmo Saruman, eles são considerados magos, feiticeiros muito poderosos. Mas a magia que eles utilizam está muito longe. Sutil. É sutil, ela está muito longe de influenciar as aventuras da comitiva ou de outros personagens diretamente. É magia coincidente do tipo. Não sei se chegaria tanto, né? Isso é mais ou menos um pouquinho mais do mago Ascensão. Mas é aquela magia que você fala, ele pode ter sido só muito sortudo, né? Talvez. Tanto que para você virar um mago no RPG do Senhor dos Anéis, dá trabalho. Você ser mago é equivalente a uma classe de prestígio. Você tem uma classe iniciante chamada mágico.
É quando você faz pequenos truques, né? Para você ser mago mesmo, vai trabalho. Tem um sisteminha da Ed Ouro. Saiu na Ed Ouro, né? Chama Aventuras na Terra-média. Que é tipo uma... É o MERP. Não, aquilo lá era uma versão retardada do MERP. Né? Então, uma simplificação do MERP. Era uma simplificação muito grande. E eu tenho esse sistema. Nossa, é muito simples. Nosso sistema chega a ser retardado de tão simples. Mas eu acho que ele é legal por causa da simplicidade dele. Mas eu acho interessante as opções as escolhas de tradução. Por exemplo, a classe mago, ela é bardo. E as magias são super assim, magias sutis, do tipo fazer vir um animal, sabe, para mandar uma mensagem. Ou, sabe assim, magias sutis, não é uma coisa assim de sair voando, ficar invisível, estar bola de fogo, são magias mais sutis. É que no meu conceito, alta fantasia seriam essas magias pirotécnicas, sabe? Que você só consegue com efeito especial. Né? Por isso que eu particularmente considero que o Senhor dos Anéis, por conta disso, é magia baixa. O Gandalf soltou bastante magia a hora que ele estava enfrentando que ele estava caindo em Caradhras, enfrentando o Balrog, né? Balrog. Muita magia, né? Eu tenho uma dúvida muito grande quanto a isso. Se as pessoas encaram Balrogs isso... tem asa ou não tem asa? Não, não, cara, para com essas coisas, não. Para de dar ideia, enfim. Eu acho que... Pode, por favor. Se as pessoas encaram isso como falta de informação de magia, da magia de cura, que é uma coisa que está presente e ao mesmo tempo não está. Entende o que eu quero dizer, mais ou menos? Não, sério, não entendi. Você não entendeu? Não. Nem eu. Posso tentar? Pode. Por favor. Pelo menos eu procuro entender assim. Se a gente citar, como a gente falou do Aragorn fazendo as curas de madrugada na cidade. Isso, vai. Aquilo lá é magia ou é uma habilidade natural do personagem? Entendi, quer dizer, é bem... é uma questão de interpretação, então. Né? Isso quer dizer... É sutil, né? Tá lá, a cura, tananã. Como foi feita, como aconteceu, quando deixou de acontecer, isso é muito pouco citado. Ou foi alguém contando uma... Isso que eu quero dizer. Ou foi alguém contando uma história, por exemplo, como que o Tolkien adora, ele faz os livros como se fosse verdade, como isso realmente aconteceu, e chegou até nós, né? E ele é só um bardo, assim, né? Um cara que achou essas histórias. Tanto é que o Hobbit é lá e de volta outra vez. Foi o Bilbo que escreveu o Hobbit, né? E tem essa ideia de que será que você está vendo isso acontecer? Ou você está só lendo uma coisa que alguém contou para alguém e chegou até você? O Bilbo, agora não lembro se foi o Bilbo ou se foi o Frodo, que ao juntar as coisas para viagem, ele pegou 2 ou 3 pedaços de pão. Não, 3 ou 4 pedaços de pão. Como assim? Você é o autor, você está me contando e não sabe se ele pegou 3 ou 4? Mas essa é a ideia, tipo... Você está ouvindo uma história, você não sabe, né? Se ele pegou 3 ou 4 pedaços de pão. Pegou alguma coisa assim, né? E também aquela coisa... No frigir dos ovos não faz diferença. Ele pegou pão, sabe? Uma parte Mas assim, nós estamos acostumados com uma literatura em que o leitor é onipresente, né? E o escritor é onipotente. E a história do Senhor dos Anéis ela é contada dessa maneira. É uma história, parece uma Odisseia, parece a Ilíada, né? É uma lenda que eventualmente alguém escreveu em texto. A parte da cura do Frodo, por exemplo, no livro, foi citado que ele foi curado pelo Sr. Elrond, mas como foi a cura, como foi o procedimento, isso não é citado, entendeu? O próprio ferimento é místico. A cura aconteceu, mas como, isso não é citado. É isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo que a cura está lá, ela não está, porque não é citada como foi feita. Não importa o resultado, não o meio. Né? Não explica se foi feito magia, se foram ervas, né, se foi alguma coisa. E a própria magia... Porque é o que é necessário para a história continuar. E a própria... Diga. Com isso que eu quero dizer, a pessoa encara isso como por falta de magia dos personagens ou por falta de explicação ou de informações sobre o que realmente aconteceu ali, entendeu? E o próprio ferimento dele tem propriedades mágicas bem sutis, né? Tipo, dói anos depois, todos os anos no dia em que ele se machucou, nunca sarou direito, né? Dá a ideia de que é uma coisa meio amaldiçoada, é aquela podridão, não podridão de infecção, mas de uma podridão mística, né? E a própria figura, como a gente está falando do Gandalf pra caramba, fica meio assim, né? Ele é mago ou não é, né? Que a gente tem a ideia, por causa do inconsciente coletivo, de que ele é meio um Merlin.
Mas caramba, o Merlin fazia magia torta direito de soltar raio da mão. O Gandalf ele é mais sutil, quer dizer, será que ele realmente é influenciado pelo Merlin? A história é tão rica. Será que tem necessidade do Gandalf ser, tipo, o Merlin e soltar o Diabo 4 pelo cajado, pelo chapéu, pelo sei lá o quê? Eu não sei se tem necessidade. Ela é tão rica que não precisa dessas coisas, entendeu? Acho que é uma escolha estética. É uma escolha estética do Tolkien de contar uma história mais mística do que mágica. O próprio Tolkien, né, ele descreveu o Gandalf como uma figura da divindade Odin, que é uma divindade germânica. Que se inspirou né? em Odin. Isso. E o Odin na encarnação de O Viajante. Porque o Odin ele sempre vinha à Terra com uma encarnação de uma pessoa diferente. Então o Tolkien, ele mesmo falou abertamente numa carta, em 1946, tá? Que ele se inspirou no Gandalf com essa divindade, o Odin, o Errante. Uhum. Né? E, não é coincidência, o Odin, você já viu alguma estátua dele, ele tem uns corvos nos ombros, né? Uhum. E o Gandalf é conhecido em Rohan como Corvo da Tempestade. E essa figura do Odin, o Errante, ela é conhecida na mitologia como um homem de barba longa e branca e um chapéu com bordas largas e um cajado. É o Gandalf. É o Gandalf. Mas eu acho que essa escolha do Tolkien, a maneira como ele optou por fazer, né? Assim, não tem necessidade do Gandalf sair convocando tempestades e voando, né? E ficando invisível. Eu acho que foi uma escolha pelo estilo literário que ele preferiu. Ele preferiu um estilo de história, de literatura mitológica, épica, porém mais histórica. Mais crível, né? Tanto é que o Tolkien, a proposta dele era fazer uma mitologia para a Inglaterra. Porque as outras civilizações europeias tinham mitologias profundas e antigas e a Inglaterra não tinha, né? Ele não conseguiu, mas fez um bom livro pra gente, né? Não, quer dizer, isso aí já será uma influência, né? Ainda por muitos e muitos anos. Muito do que se falava do Gandalf, assim, toda essa ideia do poder e da majestade, de todo o poder, toda a magia que ele controlava, isso é dito pelo narrador e pelos personagens da história. Porque o Gandalf ele tem um papel muito forte na história, mas não como mago, não como aquele mago de efeitos especiais que decide tudo com magia. No filme, por exemplo, dá para ver direito, e também um pouco nos livros também, que ele é um personagem muito importante, mas ele não se vale somente da magia. Na verdade, ele se vale muito pouco da magia que ele controla. Eu vejo... Ele tem outras habilidades, então, até mais fortes do que a habilidade mágica. Eu vejo ele no Senhor dos Anéis, particularmente, como mais sábio do que mágico. Eu também. Né? A interpretação de mago, de sábio, né? Ele é o cara que sabe pra caramba. No Hobbit... Ele faz o papel de mentor, tanto do Bilbo quanto do Frodo. No Hobbit, ele vê que o Bilbo tem a capacidade de fazer grandes coisas. Né? Mesmo que ele não veja claramente, ele vê isso. Se ele vê porque ele é muito sábio, ou se ele vê porque ele tem poderes místicos, não interessa. Como a Fran muito bem disse, não interessa pra história. Né? Mas eu acho legal que no Hobbit, ele desaparece muitas vezes, deixando os anões e o Bilbo ao Deus dará, pra se virar. E... nos momentos em que a gente poderia ver o Gandalf fazendo efeitos pirotécnicos, ele só conta, igual, por exemplo, quando eles juntou os outros magos da ordem dele, e como é que chama a ordem dele? Os Ilustar, Inuvar, como é que chama? Tem um nome assim? Istar, sei lá, tem um nome. É uma coisa assim. É os Maiar. Não, mas ele não sabia que ele era Maiar ainda. Os cinco... É os Instaria, né? Isso. Eu não sei a pronúncia direito. Que eles foram na Torre do Necromante para enfrentá-lo. Cara, eu imagino esses 5 magos entrando nessa torre, explodindo porta, jogando bola de fogo, relâmpago, uma coisa bem D&D mesmo, mas não aparece. Mas isso aí vamos entrar na questão do contexto histórico. O Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis num período de 12 anos, né? Ele demorou 12 anos para fazer esse livro. O Hobbit foi escrito em 1937. Foi num ano só. Foi um ano só. E acho que nessa época, se a gente pegar na questão do período histórico, será que eles tinham essa visão de um mago com esse poderio de explodir, pirotécnico? Será que não era uma outra visão de mago? Tinha, porque o Michael Moorcock, já 30 anos antes do Tolkien... Não, 30 anos estou exagerando, mas o Michael Moorcock, antes do Tolkien, ele já fazia alta fantasia, como o Ivar falou. Aí sim, seria com o Elric, né? De navio que andava na terra,
e a espada que conjurava tempestades bebia almas e aparecia o espírito da terra. Aparecia o deus da terra e falava com eles e detonava tudo, entendeu? Aparecia uma figura gigante, monolítica. Então, já tinha uma coisa de alta fantasia antes, sim. Acho que foi uma escolha proposital do Tolkien de fazer uma coisa mais down to earth. Né? Ainda assim, porque a alta magia, porque tem deuses, né? O Silmarillion tem deuses que vêm aqui com martelos enormes e arrebenta montanhas, mas fica uma coisa meio... Quando chega essa hora, por exemplo, no Silmarillion, que os Vala vêm e acaba com tudo procurando o Melkor, é só citado. Aconteceu, eles foram lá, arrebentaram com tudo, não tem muita descrição. Quando essas partes pirotécnicas são mais referenciadas do que descritas, né? Mesmo na Guerra dos 5 Exércitos, no final do Hobbit, né? Você tem exércitos lutando contra um dragão. Tá? Você não tem magos soltando bola de fogo, essas coisas. Então, essa magia da Terra-média, magias de mago, elas ficam muito, muito sutis mesmo. Ficam muito... elas não sobrepujam o que os outros personagens que não são magos fazem. Mas ao mesmo tempo a magia, talvez por causa disso, a magia acaba se espalhando horizontalmente. Ela permeia o mundo. Porque aquele cara que dispara a flecha preta no Smaug, que eu não vou lembrar o jeito dele. Ele é um bardo também. Enfim. Vem o pássaro e fala na orelha dele. Como ele era descendente de não sei quem, filho do filho do filho do filho, ele tinha essa propriedade, vamos dizer, mágica de entender os animais. Apesar dele mesmo não saber, né? Quer dizer, a magia é sutil, é pouquinha, mas está espalhada. Mas ela está presente, né? Isso. Mas ela está presente, né? Não se preocupe, você vai se acostumar a falar perto do microfone, não se preocupe. Não sei se todo mundo sabe, mas o Tolkien ele foi amigo íntimo do C.S. Lewis, que escreveu as crônicas... Hã? O quê? Acho que metade dos fãs sabem, boa parte, pelo menos. Sim, e até isso, nessa amizade, né, deles dois, surgiu um livro que saiu em 2006, que é O Dom da Amizade. Saiu no Brasil. Saiu no Brasil. Foi publicado no Brasil para a editora Nova Fronteira. A tradução do único cara que traduz, né, cara? Do Roland Kirmse. O único cara que traduz direito, né? E a Rowling, que é a moça que escreveu Harry Potter, ela foi aluna do C.S. Lewis. Isso eu não sabia. Ela foi Essa aluna, essa foi aluna do C.S. Lewis na faculdade de Linguística. Uma grande distensão, uma grande discussão que o C.S. Lewis e o Tolkien tinham era que o Tolkien não gostava do que o C.S. Lewis fazia. Porque a obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, ela é bem militante católica, né? É muito na cara. O Tolkien, apesar de ser católico, ele não achava uma boa ideia colocar isso muito na cara nas obras, né? Na época que saiu o filme, especialmente, do Nárnia, depois saíram os livros, né? Isso era jogado até como tática para tentar deixar o filme um pouco mais vendável para as pessoas assistirem também. Tudo isso é baseado no cristianismo, né? Mas aí você, sabe, estava no cinema, qualquer menina que chorava no filme, tem uma daquelas irmãs lá que chorava, é a Madalena, né? Eu não sei o que... Tipo... As pessoas forçam a barra às vezes, né? Não, as pessoas querem parecer sábias, né? Mas assim, às vezes ela não conhece nem a obra e nem o cristianismo direito, né? Então... Mas assim, existiu, sim, a Nárnia tem uma presença forte do cristianismo, mas não é uma tradução do cristianismo para fantasia. Existem influências, mas não é... O C.S. Lewis ele colocou elementos católicos de propósito numa história de fantasia que não tinha nada a ver. Mas o que se falava desse filme e depois do livro também é que existiam fortes elementos que era assim, seria quase uma tradução do cristianismo, da lenda de Jesus e tudo. Agora sim, vamos chamar de herege. Da lenda de vamos Jesus. Chamar de herege assim, né? Certeza. Sair na rua, não vou levar pedrada na cabeça, né? Mas tudo bem. Enfim, de toda a história que aconteceu com Jesus e tudo, que falava-se muito, muito disso para tentar atrair pessoas para verem o filme, né? E o que, assim, não é exatamente o que corresponde à realidade com o filme, com o livro, nenhum dos dois. Beleza. Acho que foi uma ótima discussão. A gente chegou a conclusões fantásticas. Eu não tinha imaginado que... Apesar da Fran falar um monte de besteira, né? Você não falou nada. Você não falou nada, você não falou. E o que eu falei era besteira. Fran, você contribuiu para o aroma de estrógeno que está aqui nessa sala, né? Ficou tudo muito mais legal. Nossa, parece que ela tá... Só pra isso, então? Não, também para isso, sabe? Mas se você acha que não falou nada, ou que falou só besteira, se você acha isso, pelo menos você contribuiu para exalar o seu perfume de mulher aqui dentro. Eu acho que, tendo em vista que tá muito quente, a gente deve estar tudo cheirando suado, né, cara? Nossa. Olha, acho que a Fran falou muito pouco, mas a gente vai puxar mais a língua dela nos próximos episódios. Eu acho que você tem mais a contribuir. Nós não queremos que as pessoas descubram que você está aqui só de enfeite, entendeu? Você tem que participar também. Porque isso não é verdade. É que, na verdade, eu fui chamada aqui...
Eu fui chamada aqui pra discutir sobre os filmes do Senhor dos Anéis, né? Acabou não saindo quase nada. Né? Acabou que assim, eu estudei tanto dos filmes e dos livros e a adaptação literária que... Vamos fazer o seguinte, vamos gravar então o próximo episódio só sobre os filmes? Vamos falar sobre o filme e a adaptação dos livros, né? Sim, a gente acabou focando muito mais nos livros. Uma outra coisa que seria interessante a gente fazer um episódio... Acho que dá um episódio livros inteiro. Livros não, livro é filmes. É falar sobre a temática dos magos. Porque eu acho que foi uma coisa muito interessante. Isso é legal nos arquétipos. Como que os RPGs lidam com os magos. Uhum. Acho que era que a gente falar dos arquétipos, de falar dos magos. A gente pode até abrir com magos, se vocês quiserem. Né? Não, o mago é bem complexo. Vamos começar guerreiro, humano, elfo. Acho que ele trabalha com as raças. Primeiro com as raças. Porque mas aí escolhe primeiro. Uma coisa boa. Bom que a gente tem já 15 episódios, né, prontos. Então, próxima sessão do Voz da Terceira Terra, nós vamos falar sobre os filmes do Senhor dos Anéis, porque dá pra ver que esse assunto não esgotou. Eu acho que se a gente deixasse esses microfones ligados, a gente ia conversar por mais umas 2 horas, né? Certeza. Mas acho que foi muito, muito legal. Muito bem, episódio encerrado, vamos para os recados da semana. Todos assentados para os avisos paroquiais. Em primeiro lugar, finalmente colocamos no site uma lista compreensiva de episódios, que é o mapa do site, né? Mas só com os episódios. E o widget que eu estou usando do WordPress para fazer isso é de uma empresa chamada Dagon Design. Não tem jeito, Dagon é... Quem diria, né? Pois é, Lovecraft é o padroeiro do Voz da Terceira Terra. Vai acontecer nos dias 5 e 6 de dezembro, já estamos falando bastante, né? Mas tem que avisar. O 4º RPG Araraquara. O site deles está com problema, está fora do ar, então eles agora estão com um blog para divulgar. rpgararaquara.blogspot.com, na show notes. Dia 5 e 6 de dezembro, em Araraquara. Lógico. Das 11 às 6, no Sesc Araraquara. A entrada é gratuita. Em Araraquara. Em Araraquara. Em outro lugar que você for, vai ter que pagar uma coisa. Coisa legal, né, cara? A entrada é franca em Araraquara. Desculpa, que eu não resisto. Porque às vezes eu sou tão engraçado que nem eu me aguento, sabe? Eu acho que eu já falei isso em outra sessão, mas o blog Notícias da Terceira Terra já está no ar na versão completa. Já tem algum tempo que está na versão beta. A gente chegou a publicar acho que 20 postagens na versão beta. Já definimos o tema, tem alguns detalhezinhos, né, uns parafusos para apertar aqui e ali, mas o site está pronto, já estamos divulgando. É um blog coletivo de vários outros blogs solitários, né, de blogueiros solitários que escreviam sobre RPG, mas não tinham tempo ou frequência, né, para manter um blog. Os blogs acabavam ficando às traças. Juntamos essa galera, estamos atualmente em 13, mas inscrições abertas eternamente. É só escrever para notícias@terceiraterra.net dizendo que você quer começar a escrever. Não tem obrigação de escrever um número mínimo por semana, por mês ou por ano. Nós temos 2 lá, inclusive, que não escreveram nada até hoje. A ideia tem muita gente, então vai ter sempre alguma postagem e você não tem que se preocupar. Você não tem que... nossa, essa semana eu tenho que escrever, porque alguém já escreveu ali. Notícias.terceiraterra.net. Eu sou meio que editor, mas a função de editor oscila, que quando eu não tenho tempo, eu declaro que eu não tenho tempo, e outra pessoa pega. O Cavaleiro Morto, por exemplo, já se ofereceu a pegar. O Iastromo, que também é o nosso programador, já pegou a função de editor um tempo. Então, quer dizer, a função de editor não é fixa. É quem se oferecer e falar assim, não, eu tenho tempo de disponibilidade para ser editor, é o editor. Por enquanto, sou eu. Todos juntos, o negócio sai mais fácil, né? Exatamente. E de recado é só. Tem mais uma coisa. Vai demorar um pouco, eu não sei quanto tempo vai demorar, porque eu estou mexendo com as outras coisas ainda, é fim de ano, está uma bagunça, mas eu cansei de esperar, estou indo atrás por conta própria de gente aqui em Ribeirão Preto que faça brindes, a saber, camisetas, bonés, canecas, porque está chegando 2010 e está na hora de pagar o servidor de novo do Voz da Terceira Terra. E a gente conseguiu um descontão no primeiro ano. O segundo ano não tem desconto mais. Então, para não ficar salgado, querendo ou não, isso aqui é um hobby. A ideia não é gastar dinheiro com isso. Nós vamos atender aos pedidos dos ouvintes que nos enchem o saco com razão, há meses para nós termos camisetas do Voz da Terceira Terra. E nós vamos ter camiseta sim. Não faço ideia de quanto vai custar, mas eu vou procurar gente que faça bem barato, bonito ainda, mas bem barato, para a gente poder arrecadar dinheiro para poder pagar o servidor. Porque eu fiquei mal acostumado com esse negócio de
limite de transferência ilimitado e limite de armazenagem limitado. Sabe? Temos que manter o nosso padrão de vida. Né? Então, assim, eu espero já no próximo Voz da Terceira Terra avisar que vai estar no ar. Sabe? Canecas, por enquanto, estão muito caras, porque eu achei que quem fizesse a R$15, só que você vai enviar uma caneca, se o cara pede lá em Maceió, vai ficar R$30 o envio. Né? Camiseta não, camiseta é mais fácil, porque você manda via encomenda normal, é o mesmo preço para o Brasil inteiro. Né? Então, estou pensando em pegar uma, digamos que a gente consiga fazer camiseta por R$15 e vender a 20. Está bom, né? Não, dá para fazer mais barato. Uma camiseta simples, com qualidade, o preço de custo dela pode ficar em torno de 12, às vezes 11,50, dependendo da quantidade. 12 dá para vender a 16, né? Dá. Porque a gente não quer ganhar dinheiro com isso, a gente quer só pagar o servidor. Custos, né? Pagar os custos. Né? Então, assim, eu espero já na próxima sessão estar com esses números e já ter definido quem faça pra gente. E é só. Falando de camisetas, por exemplo, nós fizemos lá pro grupo da Gladius, né, Swordplay, nosso grupo de combate com espadas de espuma. E assim, as camisetas ficaram legais, foram com qualidade. O pessoal do grupo gostou, né? Uhum. E a estreia delas vai ser agora no evento de anime que vai rolar nos próximos dias. Quando esse episódio foi publicado, o evento já vai ter rolado, né? Porque o grande problema, eu vi vários lugares que fazem camiseta, só que pra ficar barato, eu achei lugar, cara, que faz camiseta a R$8 o preço. Pano de chão, né? Não, você tem que pedir 100. Não, mas aqui perto dessa gravação tem um lugar que faz qualquer quantidade. Se quiser uma, eles fazem. Isso aqui a gente precisa, porque o negócio vai ser sob demanda. Não tem como eu comprar 50 camisetas e ficar com elas no armário até alguém comprar. Tem que ser assim. Essa semana, 5 pessoas pediram. Faz 5, manda. Semana que vem ninguém pede. Outra semana, 3 pedem, entendeu? Porque eu não faço ideia quantas a gente vai conseguir vender, porque muitos ouvintes estão exigindo, mas eu não sei quantos de fato vão vender. Tem um lugar assim que a gente fez essas pro grupo. Depois você me passa, então. Sim. O próprio diferencial do lugar que levou a gente até lá foi: fazemos em qualquer quantidade. Fantástico. Depois você me passa, então. Claro. É isso aí. E é aqui perto. Vamos deixar aqui agora no final com mais um bloco do Lobisomens na Frota Estelar. Tava faltando, fazia tempo que a gente não colocava. O Renato de Recife já fez uns 4. Esse é o segundo. Lobisomens na Frota Estelar. Olá, ouvintes do Vozes da Terceira Terra. Aqui é o Renato de Recife e este é mais um Lobisomens na Frota Estelar. Hoje eu pretendo dar ideias de como você pode transformar a sua aventura do D&D 4ª edição em uma aventura de Cyberpunk. Sim, é isso mesmo, um D&D Cyberpunk. E antes que alguém possa pensar: mas Cyberpunk não combina nada com magia e com criaturas sobrenaturais. É bom a gente lembrar que já existe um RPG que faz isso e de forma muito boa, que é o Shadowrun. Aqui no Brasil nós só tivemos o livro básico e 1 ou 2 suplementos da 2ª edição. Mas nos Estados Unidos o livro já se encontra em sua 4ª edição, assim como o D&D, e além do livro básico e de vários suplementos, ele ainda deu origem a um card game, a uma linha de action figures, 2 ou 3 videogames e mais de 50 romances. Então, ideias para fazer isso tem aos montes. Você pode recorrer a vários dos suplementos, ou de romances, ou de jogos do Shadowrun para pegar algum plot para sua história. Bem, obviamente não é todo o cenário de D&D que vai dar para fazer isso. O mais indicado, sem dúvida, é o Eberron. Já em outros, como Forgotten ou Dragonlance, vai exigir muito trabalho seu como narrador. Aí fica por conta de cada um, de quem quiser se arriscar a fazer isso. Mas eu particularmente recomendo o Eberron. Bem, para uma aventura de Cyberpunk, você vai utilizar 3 paradigmas principais. Agora, pelo menos o meu ponto de vista de Cyberpunk. O primeiro paradigma é um grande cenário urbano como local onde vão acontecer as aventuras. Você até pode ter uma aventura de Cyberpunk que se passe no fundo do mar, numa selva ou numa estação espacial, mas a grande maioria das aventuras vai se passar em uma cidade, uma grande metrópole com arranha-céus, com favelas, que vai ter bem aqueles extremos sociais. Algumas pessoas moram nas partes mais pobres e miseráveis da cidade e outras moram nas partes mais luxuosas, e havendo um grande abismo, uma grande distância entre elas.
Em Eberron, você consegue simular isso perfeitamente com a cidade de Sharn, uma cidade que foi literalmente construída com torres sobre torres. Ela não tinha para onde se expandir, então começou a se expandir para cima. Aí você tem os nobres, os mercadores, os indivíduos mais poderosos morando nas partes mais altas da cidade, nas torres mais altas, enquanto você tem o povão, a ralé, os miseráveis morando no fundo da cidade. Às vezes em áreas que o sol nunca chega e está tão escuro, tem que ser o tempo todo iluminado por algum tipo de lâmpada, que dá um cenário perfeito para uma história de cyberpunk. O segundo paradigma que você vai ter para uma aventura de cyberpunk é a tecnologia avançada, que vai estar à disposição dos jogadores na forma de veículos, na forma de acessórios de comunicação e principalmente na forma de armamentos e de implantes cibernéticos. Essa tecnologia estilo cyberpunk você consegue simular perfeitamente em Eberron através dos itens mágicos, porque Eberron é um cenário onde os itens mágicos são produzidos em escala industrial e vendidos em praticamente qualquer lugar. Você literalmente consegue comprar itens mágicos na lojinha da esquina. Porém, os itens mágicos obviamente são bastante caros e não estão à disposição de todo mundo, o que cabe perfeitamente num cenário de cyberpunk, onde os grandes avanços tecnológicos não vão estar à disposição da maioria da população, só através das pessoas, só para as pessoas mais ricas. O terceiro paradigma que você vai ter para caracterizar uma aventura de cyberpunk é o que, pelo menos para mim, é o mais importante. Se ele não tiver presente, meio que tira todo o clima de uma história de cyberpunk, que são as megacorporações. O engraçado das megacorporações é que elas geralmente vão ser as grandes vilãs da história e ao mesmo tempo vão ser os patronos dos personagens. Porque os personagens de cyberpunk normalmente vão ser mercenários, que tipicamente vão ser contratados por uma megacorporação para espionar ou roubar ou atacar a base de poder de uma corporação rival. Esse elemento das megacorporações você consegue reproduzir perfeitamente em Eberron através das Dragon Market Houses, que são famílias de mercadores com habilidades arcanas e que praticamente controlam todo o comércio e toda a indústria no continente de Khorvaire. Existem 13 casas e cada uma delas tem suas áreas de influência, suas áreas de atuação. Normalmente elas não se metem nas áreas umas das outras, mas às vezes, por determinadas situações, determinadas características, acaba acontecendo algumas áreas em que duas ou mais casas têm o mesmo interesse e pode gerar uma rivalidade. Mas da mesma forma como acontece com as megacorporações no mundo de cyberpunk, não é interessante, não é viável, não é rentável haver um conflito aberto entre as casas. Então elas normalmente, quando querem prejudicar ou atingir uma casa rival, elas vão se valer de mercenários, que vão ser obviamente os personagens jogadores. Um exemplo de conflito que você pode utilizar é a Casa Khaenit. Ela é a casa dos artífices e artesãos que trabalham com muitas invenções mágicas. Ela tem duas áreas em que ela compete contra as casas. A área das naves elementais, dos veículos elementais de Eberron, que ela meio que tem uma rivalidade com a Casa Lyrandar. E também a ferrovia de Eberron, movida por elementais, onde ela vai ter um certo conflito com a Casa Orin. Então você pode fazer um grupo de personagens jogadores mercenários que são contratados pela Casa Khaenit para, por exemplo, invadir uma fortaleza da Casa Lyrandar e roubar os planos para uma nova nave elemental, ou invadir uma fortaleza da Casa Orin e roubar os planos ou protótipo de alguma coisa relacionada a um novo modelo de ferrovia elemental. Bem, essas foram as ideias básicas, assim, começando para você poder criar um clima de cyberpunk na sua aventura de Eberron. A partir daí você pode desenvolver outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Lobisomens na Frota Estelar. Então esse foi o Lobisomens na Frota Estelar. Semana que vem a gente volta tentando focar mais nos filmes do Senhor dos Anéis, né? E vendo como é que a gente faria para adaptar o que a gente viu no cinema, né? Aqueles olifantes monstruosos e gigantes, aquele monte de fantasma, né?
Acho que os personagens um pouco mais bonitinhos, porque pra mim o Passo Largo, quando eu li o livro, ele era um cara horroroso, velho, né? Meio... Vocês lembram do Bruce Wayne no Batman do Futuro? Pra mim, o Passo Largo era aquele cara, velho. O Bruce Wayne no Batman do Futuro. Era aquilo, né? Era aquilo. Cara, eu não sei, cara. Tem algumas figuras ali, por exemplo. O Elmer, nos filmes, pra mim, tava a cara do Max Cavaleira, meu. Sabe? Tava mesmo, cara. Bom, eu adoro aquele ator. O Karl Urban, nossa, eu adoro aquele ator. Mas então é isso. Fica agora com a voz de fundo. Semana que vem, mais Senhor dos Anéis. Com Marcelo, Ivar, Fran e Arthur. E talvez a gente consiga a Dagny também. Vamos ver se ela consegue vir na semana que vem. É isso aí, galera. Falou! Muito obrigado, fiquei muito feliz essa primeira participação. E, gente, lembra, não me apedrejem na rua pelas coisas que eu falei. Eu sei que eu sou herege, mas é uma coisa natural pra mim. Só um tchau era suficiente. Tchau. Tchau. Até a próxima. Vozes da Terceira Terra, licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website vozes.terceiraterra.net. Nossa trilha sonora é cortesia do músico Marcos Klein. Veja sua agenda de shows no site oficial www.marcosklein.com.br. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Já tá gravando? Tá gravando. Ué, cadê o... o recording tá piscando. Tá aqui, ó, tá piscando. Tá. É mais discreto. Pisca. O SoundForge é bem mais discreto. Ele só vai aparecer a onda na hora em que você der stop. Porque ele vai... O que você gravava vai mostrando. Ele já ia mostrando. Ah, não, esse daqui ele só vai aparecer. Beleza. Olha a onda. Eu ainda Cara, ontem eu fui à meia-noite pra assistir aquele 2012. Aham. É a mesma coisa que todos os filmes de catástrofe, sabe? A famíliazinha que se separa... Você foi lá ontem, eu não consegui entrar. Porque 3 pessoas antes da gente esgotou o ingresso. Na verdade, a Luciana tava na fila e eu fui comprar refrigerante. Não, mas você não perdeu nada, que é aquele filmezinho Então, padrão. eu vi hoje, Assim, agora às 2 da tarde. Ah, tá. O filme é padrão. Foi de desastre como qualquer outro. Só que, cara, aquele calor, eu pensei, nossa, eu vou pelo ar-condicionado, mas o filme também, né? Mas o ar-condicionado não tava funcionando. Cara, tava uma desgraça. Quando eu fui lá no Cinemark assistir o Harry Potter 2, que é... Não lembro qual o nome agora, mas o segundo filme da série, eu quase congelei naquele Cinemark. É a Câmara das Eu prefiro Secreções. congelado que assar. Eu também. Eu também, mas assim, a sala tava uma câmera frigorífica, praticamente. Eu acho que o que quase nevou naquela época, né, gastou todo o ar-condicionado que você não pegou ontem. Não, eu fui lá conhecer a Decathlon, finalmente, né? Foi bom, hein? Legal, cara, Nossa, legal. fantástico aquilo. Fantástico. E é uma loja anexada ao shopping, que não faz parte do shopping aquilo, Não. né? Que você anda 500 metros de corredor Tem vazio. uma sei outra lá. loja que vai abrir, não sei se sabe Lá aquele embaixo, espaço né? que tá perto do heliporto ali. Sei, que- onde aquilo eles lá vai ser outra loja só aquilo, aquele Mas do complexo que? inteiro. Do que será? É de variedades também, tipo um Walmart, assim, mas é mais... Nossa, que legal. Vai ser uma coisa totalmente Acho que é nova. uma coisa Uma loja de de departamento. Ah, mas ó, se a gente pegar Ribeirão Preto... Meu Deus do céu! O quê? Sim, minha filha, pode falar. Tá? Mas chama de vaca que eu atendo também. Oh. A gente foi lá no... Não, fala aí o que você quer falar. Homem, pode falar agora. homem falando de fazer compras, a mulher na mesa. E a mulher fica irritada, né? Eu e o Luciano fomos lá na Decathlon pra conhecer e tava muito quente, velho. E eu fui lá perguntar sobre... eles fazem Decathlon nas camisetas, então eu fui lá perguntar e o cara tava com uma camada de suor, assim, tava brilhando, sabe? E aí a Luciana perguntou pra moça assim, nossa, mas esse ar-condicionado não tá ligado? Tá muito quente, tava muito quente. Olha, cara, tava mais fora. Tava mais frio, mais fresco, né? Frio. Do lado de fora no estacionamento Já tá um do que calor dentro. infernal essas 2-3 semanas aqui. Não, tá, sabe aquele vento quente de passar na orelha e ficar quente assim? Tava mais gostoso do lado de fora do que dentro. Aí a moça falou assim, ó, o gerente já veio aqui umas 2 vezes pra ver como é que tava, porque todos os ar-condicionados estão funcionando no máximo e não estão dando conta. E aí, fomos lá pra ver o filme hoje, pra ver o 2012. Dia Depois de Amanhã encontra Impacto Profundo. Com o Independence Day, O Independence Day. Com o diretor de Independence Day. Cara, tava quente no cinema. Eu tô acostumado a ser uma sala frigorífica lá mesmo. Tava quente, tava mais fresco do lado de fora na praça de alimentação, que quando a gente chegou tava quente. Sabe? Impressionante aquilo. Então, se você gosta de uma sauna, né? Vem pra Ribeirão. É, verdade. Sauna. Você bronzeia numa estrutura fechada. Dentro do shopping você bronzeia. Mas, tipo assim, me avisa que eu vou de toalha só no shopping e uma na cabeça também, né? Você podia andar que nem os... eu acho estranho não ver gente vestida de árabe na rua, cara. É uma roupa muito mais confortável.
o Eli, ele foi pra Dubai, ele comprou uma daquelas. E ela faz uma camada de ar entre o tecido e você, assim. Você falar que você tá usando uma saia, né, cara? Então é muito mais Eu vou gostoso. comprar uma toga romana também. Não é fácil. Se você tem por que comprar Eu tenho toga por romana? que comprar. Por quê? Não, Por causa dos cachorros? né? Não, por causa do... Eu faço parte do clã Da Glade? dos Tem legionários. A minha parte é romana. Ah, tem diferença? Tem. Eu ando de Xena. Ela vai ser a Xena. Ela vai ser a Xena. Você tem aquela mocinha lourinha que dá uns amassos Gabriela? Ainda não, eu não achei a minha Logo, namorada loira ainda. Mas isso é por pouco tempo, né? Não vai. É isso aí. Não, e o bom Depende é que só a da outra moça topar. Bom que a Xena viaja no tempo, né? Tem poderes de viagem no tempo, né? Num episódio ela encontra com Hércules, no outro ela encontra com César, né? É uma beleza. Meu bem, Jesus, Abraão. pra quem derruba um homem com um golpe de cabelo, olha, nada mais é impossível. Esse episódio eu não vi, eu gostava mais da série do Hércules, da Xena eu não curtia muito Não, cara, o Kevin Sorbo tinha cara de surfista demais, cara. Meio chapadão. É verdade. É de verdade, era um Hércules magrinho, né, Pois cara? E a série, assim, não tinha efeitos especiais, cara. Tinha defeitos especiais. Era uma série É com verdade. sérias restrições. Ah, não, e sem falar que as selvas da Grécia são fantásticas, né? Parece Nova Zelândia. Não, mas a primeira temporada é sempre complicado, cara. Se você pegar, por exemplo, a primeira temporada da Buffy, os efeitos são muito ruins se você comparar com 7ª e 8ª, por exemplo. Ah, eu tô com os DVDs da primeira temporada em casa. Porque eu sou muito fã do Joss Whedon, né? E aí depois que acabou Firefly, eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer, né? Porque ele fez uma minissérie, mas eu não vi ainda. Eu tava ouvindo os caras comentarem, eu falei, preciso ver de novo. porque quando Uou, eu vi... tudo vai passar aqui hoje, mas menos Senhor dos Anéis, tá bom? Legal? Não, isso daqui vai pro final. Isso aqui é gravação. Deixa eu tocar aqui. Você sacou que isso aqui é uma voz de fundo, né? A gente tá gravando voz de fundo, já não se preocupe, cara. Isso vai pro final do episódio. A Mas gente gravado tem importância. Ordem. Eu peguei os DVDs da Buffy. Não consigo achar locadora nenhuma, tive que pegar emprestado. Ninguém, locadora nenhuma tem. E é bom que você pega emprestado, você fica com ele o tempo que você quiser, né? Velho, é muito tosco aquilo, cara. Mas sabe que o Hércules, ele era antes, aquela série, era uma série de filmes, né? Foram feitos 5 filmes pra TV, muito bons. O Anthony Quinn era Zeus naquela série. E aí, Eu não sabia. eles resolveram, os filmes fizeram sucesso, e aí eles resolveram fazer a série. Então, antes de ser uma série de baixo orçamento, era um filme de baixo orçamento. Mas parece bem aqueles filmes anos 80, né? Série B, anos 80. Sabe o que me lembra? Sabe o que me lembra? Se Jazão e os Argonautas tivesse sido feito nos anos 90. Nossa, cara. Jazão, os Argonautas, tudo aqueles stop motion. Você lembra da... Nossa, morri de medo daquele... esqueletos que saíam do dente do cara ou da pedra que ele jogava. Nossa, aqueles esqueletos eram fantásticos. Hoje vocês podem ridicularizar, mas olha, aquilo era o auge dos anos 90. Nossa, mas eu adorava aquilo. Por isso que eu falo. Olha, você assiste hoje, é legal ainda. Hoje ainda é legal, você assiste aquilo lá. Pra aquela época o negócio era tão revolucionário, sabe? Não, mas ó, Tem referência até hoje. existem filmes, por exemplo, Vingador do Futuro, o Robocop. Exterminador do Robocop, que são daquela época, mas tem uma qualidade de gravação que você não percebe hoje. Você vê que os efeitos especiais são caros, Tem né? roteiro. Tem, que é o mais e tem importante. roteiro. É que é o mais importante. Vingador do Futuro é um filme que você não consegue entender da primeira vez. não consegue. Mas você não consegue Só pra falar mesmo entender. amigo, Vingador do Futuro do Schwarzenegger, é Do isso? Schwarzenegger, o Vingador Não, do você não Futuro. consegue entender da primeira vez porque é baseado num conto do Philip K. Dick, que era um cara meio maluco. O cara que escreveu Blade Runner, escreveu Minority Report. Ele era meio esquizofrênico. assim, Visionário demais, né? Não, ele era louco mesmo. Não, mas é Tentando muito ser legal. Você não sabe encaixar o que, quando, aonde, por quê. É muito... O que eu acho interessante é o título, né? O filme chama Total Recall, que é o título do conto e é a empresa, né? É, uma A empresa Recall. que é Recall, né? Isso. E é um trocadilho com se lembrar tudo, etc. Daria pra fazer um título melhor em português? Talvez desse. O problema é que eles pegaram, porque o Arnold era famoso por causa do Exterminador do Futuro, eles colocaram o Vingador. Vocês não adoram isso? Quando eles pegam, por exemplo, 2 solteirões e um bebê? Três solteirões e um bebê. Não, era 2 espiões e um bebê. Por causa de 3 solteirões e um bebê. 4 ladrões e um bebê. Sabe? Nossa, é muito chato isso. Os portugueses, os lusitanos, eles têm a capacidade de estragar ainda mais. Fazer títulos literais, né? Literais, tipo... Qual que era aquele... Eu tenho uma postagem no meu blog pessoal com títulos de português de Portugal. Cara, é muito sem noção. Só pra informar, isso não é o começo nem o fim dessas traduções ridículas. Se você pegar desde o início do cinema, é assim e sempre vai ser. Mas agora, Fran, eu queria perguntar uma coisa que eu sempre quis perguntar pra alguém. Por que tem essa necessidade de, mesmo quando o título fica no original, pôr um subtítulo? Como, por exemplo, Cloverfield, monstro. Né? Minority Report, a nova lei.
9, a salvação? Por que tem que ter um subtítulo? É alguma regra? Não, sério, é alguma regra mesmo? Pior que não é regra, cara. É que só acostuma. Eu também gostaria de saber o que se passa na cabeça das pessoas pra eles fazerem isso, porque... Senhor dos Anéis, a história de Frodo. Ou então você coloca um subtítulo a cada número do filme, né? Então você tem Braddock. Depois você tem Braddock 2, o resgate. Braddock 3, a missão. Não, Braddock era o Super Comando. Verdade, o primeiro era o primeiro era o Super Comando. O Rambo 2, que era a missão. A missão. Não, mas ó, o que tem de... o que tem de a missão, a vingança, o retorno. Cara, e a missão, a vingança, o retorno... que mais? Tem mais um. Alguma coisa final, o julgamento final. Alguma coisa final, é mesmo. Quem quebrou isso... confronto final, né? E quem quebrou isso foi Matrix, né? Reloader... Depois o Revolution... É que... O Revolutions até poderia ser traduzido aqui. O Reloaded, ele tem uma palavra que já foi incorporada ao português, né? É o Reload, até no jargão da computação, né? Ah, é? Tá, jogo da computação, tá certo. É igual escanear, virou verbo. E tinha um desenho também chamado Reboot, né? Nossa, era muito bom aquele desenho. Era muito bom aquele desenho, cara. Nossa. Pô, lembrei, sabe do que, cara? Tron. Nossa, Tron, cara. Você me falou que tem um jogo e estão fazendo o tipo de continuação do Tron, né? Isso, né? Então você tem o Tron, aí lançaram o Tron 2.0, que é um shooter game, aliás, um dos gráficos mais bonitos que tem. E pra jogar assim, pra jogar multiplayer, você joga, mas não é tão legal, porque a história dele é muito legal. Quem curtiu o Tron número 1, você tá ali, por exemplo, vendo o que acontece no universo do Tron, você dentro dos computadores, num jogo de 2000 e... Foi nele... 2000, vamos dizer 2000. O cara dele fazendo conta é ótimo. Eu não lembro eu não lembro do ano que saiu o Tron 2.0, mas foi 2000 e pouquinho, né? Chamou Tron 2.0. 2.0, isso, né? Então a premissa é a mesma. Um cara é jogado pra dentro do computador. A vingança. A vingança, tem muita vingança. Desculpa, é que eu lembrei. O 2.0 é só 2.0. Não, é tipo assim, é que é o retorno, a missão, a vingança. É alguma coisa final, sempre. Alguma coisa final. E aí é o seguinte, então você entra dentro do computador e nesse jogo você vai passando por vários tipos de computador diferente. Então você entra no mainframe, depois você entra num computador antigo pra caramba, suas configurações de memória do programa ficam muito... mainframe que era a cidade do reboot, né? Mainframe era a cidade do reboot. Era a cidade do reboot. Você entra num... Se eu não me engano, faz um tempinho que eu joguei, tem que jogar de novo, né? Você entra num aparelho tipo um iPod, você invade um iPod e você começa a andar por dentro dele. Então, eu acho pelo menos que manteve muito a essência do Tron original e colocado numa linguagem bem mais atual. Você tem, por exemplo, os inimigos não são só aqueles programas que tem a vestimenta vermelha. Você tem vírus também lá dentro, e tem os raios amarelos, assim, eles são bem podres. É uma coisa meio Neuromancer, então. Mas aquela roupinha gay continua, azulzinha? Com mais detalhes. Ah, legal. Não, o melhor título de filme da minha vida é Retroceder, Nunca Render-se Jamais. Adoro esse título, cara. Isso é com o Van Damme, cara. Ele fazia vilão. Ele era o vilão no filme. Se você quer ter uns títulos bem interessantes, as traduções, né? De as supostas traduções. Pega aqueles filmes chineses da antiga... pega aquele filme do Bruce Lee, cara. Se você vê os títulos, são, assim, excepcionais, maravilhosos. Eu recomendo.